É, hora do manhwa. Choi Siwoo é um garoto comum. O único problema é sua autoestima. O garoto era muito incomodado com seu peso, e mesmo fazendo de tudo para emagrecer, parecia que ele nunca mudava e estava destinado a morrer frustrado com seu corpo. Um dia, enquanto faz uma corrida até depois da meia-noite, ele encontra um velho no meio da trilha. O velho fala umas coisas estranhas para Siwoo, e o prende em uma espécie de armadilha, o levando para um local abandonado, onde ele tem que lutar contra monstros e se provar ser um verdadeiro yokai. Oi, eu sou o Zakai, e tá na hora da parte completa do seu meio Goblin favorito. Esse vai ser um compilado com as partes 1, 2 e 3, mas se você não quiser assistir o vídeo todo, vou estar deixando as partes na barra aqui pra você, e aí você pula quando quiser ver. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. A história começa em uma bela tarde. Uma linda garota que se sentia desconfortável com alguém que ela estava conversando, por causa do protagonista, que finalmente resolveu ter coragem para expressar seus sentimentos. O protagonista tentou ao máximo dizer seus genuínos sentimentos de paixão. O nome da garota era Dayun. O protagonista confessou que estava apaixonado desde que eles viraram amigos, mas Dayun parecia que estava tentando descobrir como rejeitar o protagonista sem ferir seus sentimentos. O protagonista imediatamente percebeu o que Dayun ia dizer e pediu desculpas por tê-la colocado em uma situação desconfortável, pois ele já sabia que ela não gostava dele. Mas Dayun estava com medo de magoar os sentimentos do protagonista. Ela tentou suavizar as palavras e se esforçou muito para inventar um motivo para encerrar a conversa com Siwoo, nosso protagonista. Dayun falou de todas as qualidades do protagonista, como ser gentil, divertido, talentoso e bonito. Não era que ela não gostava dele, mas apenas que os sentimentos não eram correspondidos. Depois disso, vemos o amigo de Siwoo esperando por ele no pátio da escola. Seu amigo o viu finalmente saindo do prédio e se perguntou o que aconteceu com a confissão para Dayun. Mas o amigo achou que seria melhor não perguntar diretamente, já que Siwoo parecia triste e desanimado. No lugar, ele tentou animá-lo, vendo que Siwoo estava perto de chorar. Siwoo contou a seu amigo que o motivo que Dayun o rejeitou foi porque ela queria se concentrar nos estudos. Mas o amigo já sabia que aquela era uma desculpa esfarrapada, já que ela não era o tipo de estudante que tinha boas notas. Siwoo estava tão deprimido, ele se culpava até que uma bola de futebol apareceu e quase o acertou. Seu amigo ficou surpreso ao ver Siwoo tendo reflexos rápidos mesmo ocupado deprimido. Os jogadores pediram desculpas por quase acertarem Siwoo com a bola, mas ele parecia mais concentrado em seu ódio sobre seu corpo. Seu amigo concordou com ele, já que o conhecia há um tempo e viu que ele já tentou várias dietas e exercícios. Siwoo era muito bom em esportes e conseguia pular muito alto, apesar de estar acima do peso. Cada refeição, ele calculava meticulosamente as calorias. Seu amigo acreditava que pessoas que estivessem de dieta poderiam seguir as atividades saudáveis de Siwoo e ninguém no mundo continuaria acima do peso. Ele acreditava e sabia que Siwoo se esforçava muito para perder peso, a ponto de ficar preocupado e achar que o protagonista deveria fazer uma visita ao hospital. Infelizmente, o peso de Siwoo não tinha nada a ver com seu estilo de vida, aparentemente sua aparência era 99,9% pura genética. Siwoo foi para casa e continuava deprimido. Ele não foi muito afetado pela rejeição, mas o que o deixava mais triste era sua aparência. Ele se perguntava se seu corpo realmente era por causa da genética, e olhando a foto de seus pais, ele pensa em como os dois pareciam normais. Na verdade, seu pai parecia até ter um corpo musculoso. Siwoo achava injusto não ter herdado o corpo ideal de seus pais. Por sorte, Siwoo tinha uma mãe doce e carinhosa, que naturalmente elogiava seu filho bonito para não fazê-lo se sentir mal com seu peso. Siwoo nunca conheceu seu pai, mas já ouviu histórias sobre ele. Ele soube que seu pai era um lutador muito famoso, apesar do seu período de carreira tenha sido curto. Seu pai tinha conquistas realmente impressionantes, e de acordo com sua mãe, ele tinha um corpo impressionante, onde os músculos se desenvolviam mesmo com ele apenas respirando. Siwoo realmente acha frustrante que seu esforço seja praticamente inútil. Depois de um longo e cansativo dia, ele decidiu apenas comer. Enquanto preparava sua refeição, o garoto reflete que era inútil manter sua dieta, já que nunca funcionava. Frustrado, ele decide que vai comer o quanto quisesse, já que todo o seu esforço apenas o deixava mal. Mas logo ele sentiu que não parecia certo ser tão pouco saudável. Parecia que seu corpo se sentia mais confortável com seu estilo de vida saudável, e ele tinha dúvidas ao abrir um pacote de salgadinhos. No final, Siwoo decidiu comer uma salada e continuar com o estilo de vida saudável, mesmo que sua aparência estivesse o estressando. Mais tarde, naquela noite, Siwoo ainda não tinha perdido a esperança e decide sair para correr. Ele correu por 4 quilômetros e continuou correndo sem parar até meia-noite. Ele sentia que não queria parar, pois ele estava mais rápido do que suas marcas anteriores. Ele tinha tomado o melhor pré-treino do mundo, continuando imaginando a cena da rejeição para se motivar, até alcançar seu objetivo.
Depois de um tempo, já era madrugada e Siu já tinha percorrido a distância de 15,4 quilômetros. Siu finalmente chegou no seu limite, e seu corpo começou a sentir câimbras por ter corrido tão longe sem nem perceber. De repente, Siu se encontrou um lugar desconhecido, com um ar nebuloso e arrepiante. Felizmente, Siu tinha um mapa para guiá-lo de volta para casa. Quando de repente, um velho, que parecia ter saído de uma lenda urbana, apareceu na frente de Siu, o chamando de porquinho. O velho fala alguma coisa sobre a linhagem sanguínea de Siu e se aproxima do garoto de uma maneira estranha e sinistra. Siu ficou assustado. Era a primeira vez que testemunhava uma pessoa que parecia só existir em contos de fadas. Ele estava profundamente aterrorizado com o velho homem, mas ainda assim perguntou se o velho estava bem por ter pulado direto da ponte, apenas para olhar mais de perto para ele. O velho garantiu que não tinha necessidade de Siu ter medo, ele não tinha a intenção de devorá-lo. O velho do saco se apresentou como Vovô Man, uma lenda antiga parecida com o bicho-papão. Ele que levava embora as crianças mais, que não ouviam seus pais. Mas atualmente, o Vovô Man fala que está cuidando dos youkais na península de seu mundo, assumindo o papel de juiz divino. Ao olhar para Siu, o Vovô Man percebeu que Siu não sabia sobre a verdade do mundo em que estava. Ele lentamente puxou seu saco e levou Siu para o mundo dos youkais, assim como faz com as crianças mais. Ele cobriu o corpo de Siu com um pano, mas o jeito como ele cobriu o corpo de Siu foi assustadoramente apertado. Siu tentou ao máximo resistir, mas aquilo estava magicamente apertado e ele não conseguia se libertar. Ele estava confuso, pois não tinha ideia sobre a linhagem. Até que Siu finalmente foi solto, e vai parar em um lugar desconhecido, que parecia tão mágico que estava cheio de luz rosa. Siu ainda estava tentando se recuperar do sufocamento, mas ao olhar ao redor, ele percebeu que estava no mundo dos youkais, que parecia estar na Era Antiga. Enquanto o protagonista continua sem palavras, o Vovô Man apresentou ao mundo dos youkais. O Vovô Man aconselhou Siu a olhar melhor ao redor, até que ele finalmente se viu cercado por criaturas míticas, ou youkais, em termos de cultura. Siu não conseguia entender nada, ele estava pensando na sua saúde antes, e de repente, um velho homem o sequestrou para ver o mundo dos youkais. Vovô Man falou de uma breve história sobre os youkais. Eles já foram temidos pelos humanos, que os consideravam como deuses e os adoravam. Mas no mundo moderno, os youkais acabaram virando apenas superstições, e existem apenas como imaginação. Os youkais celebram um grande festival uma vez a cada 666 anos, para selecionar o rei deles. Vovô Man também explicou que existem clãs de youkais em todo o mundo, incluindo na Península Coreana, onde eles devem selecionar e enviar jovens youkais com talentos excepcionais como candidatos. Há 666 anos, houve um homem yokai que se destacou e foi conhecido como seu rei. Mas o tempo passou e o mundo dos youkais agora busca um novo herdeiro para o trono. O velho disse que cada clã de youkais deve enviar pelo menos um candidato, e incluindo o mundo dos youkais e o mundo dos humanos. Siu é o único que herdou a linhagem dos goblins. Mesmo que Siu parecesse ser da quinta ou quarta geração, e a concentração da sua linhagem ser bastante leve. O garoto entrou em pânico, percebendo que tinha sido escolhido como candidato dos youkais. Ele começou a tremer com o que estava acontecendo, pois ele realmente não queria fazer parte de nenhum assunto relacionado a um mundo de monstros. De repente, ele sentiu algo maligno vindo em sua direção, e ao olhar para cima, viu um yokai prestes a atacar. Mas, surpreendentemente, a criatura pousou bem na frente dele com uma entrada impressionante. Vovô Man queria colocar Siu à prova, querendo saber se tudo isso era completo absurdo ou não. Pela aparência do duelo, parecia ser bastante injusto, especialmente porque o yokai era gigantesco em comparação ao corpo de Siu. Vovô Man não tinha intenção de segurar nada quando ordenou brutalmente o yokai que, se ele derrotasse Siu, permitiria que o yokai comece o oponente derrotado. O oponente de Siu era conhecido como o yokai de boca grande chamado Gilgug, e ele era muito sedento por sangue, já que fazia 666 anos desde a última vez que ele comeu um ser humano. Siu estava completamente aterrorizado, pois sabia que não era páreo para o Gilgug. O Gilgug não hesitou em contra-atacar e deu um soco instantaneamente na barriga de Siu. O Gilgug foi com tudo e chutou Siu logo após tê-lo socado para dominar completamente o duelo. Os olhos do yokai não reconheciam que Siu era apenas um adolescente, e ninguém pensou em segurar a força. Vovô Man acreditava que mesmo que Siu tivesse herdado o sangue de um goblin, eles não podiam simplesmente entregar o trono para ele, especialmente por ser um ser humano. Vovô Man desafiou Siu a provar seu valor para que ele pudesse viver, mas Siu não pediu por nenhum desses fenômenos que aconteceram de repente. Ele estava tentando se recuperar de todos os golpes que Gilgug lhe causou, até que seu corpo foi agarrado e lançado para longe. Enquanto segurava o corpo de Siu, coberto por ferimentos e sangue, Gilgug não quis dar nenhuma chance ao seu oponente, e joga Siu instantaneamente no chão. Apesar de seu corpo humano estar completamente machucado, surpreendentemente, Siu ainda estava vivo, e até Gilgug notou que ele era bastante resistente.
Mas ele está prestes a usar seu último recurso para tirar a vida de Siu, e com suas unhas afiadas e mão gigantesca, ele pretende esmagar o corpo de Siu como de um inseto. Ele estava animado, só de pensar que iria devorar carne humana de novo após tantos séculos. Mas assim que suas mãos tocaram o chão, ela misteriosamente brilhou, como se algo tivesse se transformado. Para o vovô Man, era exatamente esse, o momento que ele estava esperando. As mãos de Gilgug não conseguiram tocar o chão graças à quantidade de força que Siu ganhou inesperadamente. Gilgug se perguntou o que estava o impedindo de esmagar Siu, até que foi revelado que Siu tinha uma habilidade sobre-humana. O vovô Man observava a cena, plenamente ciente de que as habilidades possuídas pelos goblins eram verdadeiramente limitadas. Mas a habilidade mais característica daqueles que herdaram o sangue deles era sua força. Siu, que estava completamente inseguro com seu físico, de repente se transformou em uma pessoa musculosa. Era como se seu corpo finalmente mostrasse os resultados de todo o seu esforço nos últimos anos. Enquanto isso, Gilgug não esperava que ele tivesse dificuldade na luta. Mas os goblins não eram como qualquer outro yokai, pois eles podiam aprender sem serem ensinados graças aos talentos enraizados nos instintos de seu corpo. Siu reuniu toda a sua força para virar o corpo de seu oponente, como se ele estivesse usando uma técnica que ainda não tinha aprendido. De repente, Siu executou o movimento Azira, uma forma tradicional de luta praticada na Coreia há séculos. Por causa do estranho fenômeno, uma explosão acontece no mundo dos youkais, quando Siu conseguiu esmagar o corpo de Gilgug no chão. O gigantesco yokai foi derrotado em apenas um golpe, por ninguém menos que Choi Siu. Siu, um adolescente de 17 anos da raça humana, finalmente despertou sua forma verdadeira e revelou seu sangue meio goblin. De volta à realidade, Siu estava atualmente em uma loja de conveniência. Ele tentou contar sua experiência no mundo dos youkais na noite anterior, e vemos que seu corpo voltou a ser acima do peso. Siu continuou, lembrando de si mesmo jogando Gilgug no chão. Seu melhor amigo não se importou com a estranheza do sonho, e apenas continuou ouvindo sua experiência maluca. Ele achou estranho que Siu foi espancado no seu sonho, já que a maioria das pessoas não tinha esse tipo de sonho violento. Mais estranho ainda foi que Siu nunca aprendeu o wrestling em sua vida, mas conseguiu usar o golpe instantaneamente. Mesmo assim, Siu sentiu seu sonho muito vívido, como se já soubesse o que estava fazendo desde o início. Siu se sentia como se já fosse um profissional de wrestling, como se pudesse lutar com alguém agora mesmo e ser capaz de realizar o mesmo movimento que fez com Gilgug. Mas seu melhor amigo apenas riu dele, por causa de seu sonho cheio de criaturas míticas. Siu percebeu que seu sonho estranho poderia ser apenas o efeito de estar estressado. Ele pensou que talvez estivesse ficando obcecado em perder peso e então também sonhava em ficar musculoso. Até ele voltar de repente para o mundo dos youkais. Ele ficou confuso ao se ver de volta àquela realidade, mas agora percebendo que tudo o que tinha acontecido era real. O vovô Man disse a Siu que ele tinha adormecido de pé, e que a cena dele em uma loja de conveniência com seu melhor amigo era apenas um sonho. Ele então olhou para o lado, enquanto se lembrava de duelar com um yokai e viu que Gilgug estava completamente derrotado e desmaiado. Ele ficou surpreso que um mero humano como ele pudesse vencer uma criatura gigantesca como aquela. Ele tinha muitas perguntas na mente sobre sua verdadeira natureza, mas mais importante, ele estava mais preocupado com sua casa. Enquanto Siu estava tendo uma crise de identidade, o vovô Man estava conversando com a garota yokai ao lado dele. A garota yokai estava um pouco desapontada com o garoto, já que estava com as expectativas altas por ser a primeira vez que vê um meio humano. A garota yokai parecia arrogante e imediatamente insultou Siu, o chamando de estúpido e patético. Ela até teve a audácia de duvidar da linhagem de Siu e seu sangue goblin. Mas o vovô Man discordou, achando que Siu realmente teve um desempenho impressionante na luta. Mas a garota disse que seu oponente não era muito habilidoso, já que não usava nenhuma magia, mas só exibia sua força física. O vovô Man desculpou o comportamento rude da garota. Siu pergunta se a avaliação tinha terminado, já que ele estava esperando voltar para casa. Vovô Man tinha terminado a avaliação de Siu enquanto ele estava dormindo, e tinha certeza de que Siu tinha se saído bem. Enquanto consultava Siu, vemos o que aconteceu depois da luta. Siu, que derrotou Gilgug com um único golpe, estava escondendo sua verdadeira força o tempo todo. E com base no julgamento de vovô Man, Siu parecia ainda ter traços de sangue de goblin em seu corpo. Já tinha um tempo desde que o vovô Man testemunhou um goblin, e ele não conseguia tirar os olhos de Siu, como se estivesse relembrando alguém que ele conheceu. Depois, o vovô Man anunciou seu julgamento para todos os presentes que se reuniram para assistir ao duelo. Vovô Man declarou que Siu agora é oficialmente um yokai e não mais um humano. Ele ordenou que todos os youkais espalhassem a notícia sobre o que aconteceu, com todos ansiosos pelo festival, especialmente agora, que alguém do clã dos goblins apareceu. Agora que Siu é considerado um monstro, a lei dos youkais registrará seu nome como um yokai oficial, e ninguém poderá capturá-lo ou devorá-lo a menos que tenha um motivo justo para isso. Mas Siu não se importava com nada daquilo.
e apenas queria ir para casa. A garota Youka estava frustrada porque Siwoo não parecia entender as coisas. Ela fala que a menos que ele tivesse alguma habilidade de esconder completamente sua identidade entre os humanos, um monstro que tinha menos de 500 anos de idade não poderia se aventurar no reino humano. Siwoo começa a ficar confuso. Ele diz que nunca causou mal a ninguém, então não causaria problemas. Mas se recusar a entender as regras desse mundo, deixava o vovô Man sem escolha a não ser matá-lo. Siwoo imediatamente se afastou, e até ele se surpreendeu em ver sua nova força e reflexos rápidos. Siwoo esperava que os dois youkais que estavam na sua frente não reagissem violentamente só porque ele queria voltar para seu mundo. Mas o vovô Man esperava que Siwoo compreendesse a situação. Mesmo que ele estivesse em negação, ele agora é considerado um monstro. Na hora do pulo, Siwoo sentiu como se seu corpo tremesse e ele simplesmente agiu. Vovô Man explicou que entre as espécies de monstros, o poder da espécie dos goblins era sem dúvidas um dos melhores. Mesmo que o corpo de Siwoo esteja em um estado parecido a de um recém-nascido, sua força facilmente superará em centenas de vezes a de um humano comum. Por isso o menor deslize dele poderia acabar sendo fatal para uma pessoa normal. Siwoo entendeu o que ele queria dizer sobre sua verdadeira natureza. Mas ele também não podia esperar 500 anos para voltar ao mundo humano. Felizmente, o vovô Man garantiu que talvez ele só precisaria esperar meio ano, já que a única razão por existir a restrição de 500 anos era porque o antigo rei dos youkais escreveu a lei. Mas caso ele conseguisse vencer o festival, ele poderia reescrever a lei. Nesse momento, o velho conta uma história que aconteceu há 666 anos atrás. Naquela época, todos os monstros eram livres para entrar e sair do reino humano. Graças ao poder dos youkais, tudo o que os humanos podiam fazer era fugir. Os humanos temiam os youkais, especialmente quando eles apareciam à noite. Até que alguns dos youkais mais fortes começaram a proteger os humanos de sua própria espécie. Alguns humanos naquela época confiavam nessas espécies amigáveis aos humanos que viviam entre eles. Uma relação baseada no medo e na adoração, esse era o sentimento em relação aos youkais 666 anos atrás. Mas depois do festival há 666 anos, houve um rei recém-coroado. No dia em que ele ascendeu ao trono, o rei escreveu uma nova lei usando o sangue daqueles que ele tinha matado, e por causa dessa restrição, os youkais foram proibidos de prejudicar os humanos, bem como de se revelarem ou se aproximarem da humanidade. Desde então, os humanos não temiam mais os youkais. Em vez disso, as pessoas continuam alheias da existência deles, pensando que todos os youkais são apenas criaturas fictícias de folclore. O vovô Man deu a entender que ele deveria se tornar o novo rei coroado para reescrever a lei do mundo dos youkais. Assim, na noite do festival, depois que o sol se pôr no reino humano, será o momento que todos os monstros têm ansiado para chegar e finalmente visitar o mundo humano. Nessa noite de monstros, todas as criaturas do reino se apressarão para o reino humano e despertarão os medos e reverências esquecidos na humanidade. Com a declaração do vovô Man, Siwoo percebe que deve ao menos tentar fazer com que os youkais não tragam o caos no reino humano. Vovô Man permite que Siwoo faça o que quiser no mundo dos youkais, mas primeiro o aconselhou a aprender como usar seus poderes. Siwoo se perguntou como poderia dominar seu próprio poder. O velho não disse isso diretamente, mas deu a entender que caso Siwoo dominasse seu poder, ele se tornaria um dos youkais mais fortes que existem. Por um breve momento, vovô Man percebeu que Siwoo tinha uma expressão determinada, e se perguntou o que estava passando pela cabeça dele. Siwoo respondeu diretamente a vovô Man que ele queria evitar que os monstros tocassem na humanidade. Para um garoto de 17 anos, vovô Man acreditava que era impossível fazer previsões precisas. Mas Siwoo estava certo de que logo o mundo se tornaria mais perigoso para toda a humanidade, e ele precisava se destacar para proteger aqueles que são queridos para ele. Vovô Man percebeu que dominar um poder como o de Siwoo não seria tão complicado, já que o sangue de Goblin que corre em seu corpo é extremamente poderoso, apesar de provavelmente não ser comparável ao de um Goblin de sangue puro. Ele queria que Siwoo vencesse o festival o máximo possível para se tornar o rei coroado, assim, Siwoo teria o poder de reescrever a lei. Mas a garota yokai não conseguiu parar de dizer algumas palavras ofensivas, dizendo a Siwoo que ele não tem chance de vencer o festival. Como a garota yokai estava buscando um pouco de atenção, o vovô decidiu apresentá-la. O nome da garota yokai era Ciaula. Ela é uma jovem que quer participar do festival em nome de seu povo para visitar o mundo humano. Ela lembrou que o velho pediu um teste para os youkais entrarem no reino humano, jurando que se o teste fosse uma mentira, ela se vingaria. O vovô simplesmente ignorou a grosseria da garota, e explicou a Siwoo que ela apenas queria entrar no reino humano. Vovô Man vinha adiando lidar com ela, já que estava ocupado com outras coisas, mas Ciaula era persistente demais. E como os monstros logo entrariam no reino humano em 6 meses, Siwoo não entendeu por que ela simplesmente não esperava para entrar naquele dia. Ciaula disse que na verdade nem precisaria fazer o teste, já que existem monstros mais fracos que ela que participariam do festival. O vovô Man sabia muito bem do potencial de Ciaula,
e por essa razão era difícil julgar a qualificação dela, já que ela é do tipo de pessoa que não tinha paciência ou autocontrole. Xiaola aceitou aquelas críticas, mas ainda esperava que isso não fosse apenas uma desculpa para evitar lidar com ela. Na verdade, havia uma razão pela qual Xiaola foi convocada pelo Vovô Man naquela noite. Vovô Man acreditava que era o momento perfeito para ver como Xiaola se comportaria com os humanos, e o teste de Xiaola incluiria Xiu, que também era um humano. Vovô Man acreditava que essa era uma maneira melhor de julgar suas qualificações. Depois dele revelar seu plano, Xiaola não ficou satisfeita, mas o velho nem pensou. E deu apenas o período de 1 mês para ela ensiná-lo o básico de ser um monstro, incluindo a magia de transformação. Se então ele visse um progresso positivo depois de 1 mês, ele julgaria os dois como qualificados para entrar no reino humano. Mesmo assim, Xiaola continuava reclamando, dizendo que achava que seria injusto ensinar a um humano todos os conceitos básicos dos youkais em 1 mês. Em resposta, o velho diz que nesse caso, ela teria que esperar a lei ser mudada. O Vovô Man deixou os dois com 2 escolhas claras, ou Xiaola ensinaria Xiu ou eles simplesmente esperariam uns 6 meses, cabia a ela decidir. Depois de dizer isso, Vovô Man parte, coberto por um pano velho e subindo aos céus, e os dois são deixados para decidir o caminho mais fácil. Xiaola decidiu engolir seu orgulho e começou a fazer uma pergunta a Xiu. Ela perguntou sobre a força de um yokai, sobre a qual Xiu não tinha conhecimento algum. Com a resposta, Xiaola desiste facilmente do garoto, pensando que ele definitivamente não passaria no teste. Até que de repente algo aterrorizante chamou a atenção de Xiu quando ele viu Gilgug, que finalmente recuperou seus sentidos depois de ser derrotado. Aparentemente ele ainda tinha um ressentimento contra Xiu. Xiu entrou em pânico, já que o velhote não estava em lugar algum para deter a criatura. Mas a presença de Gilgug não assustou Xiaola. Na verdade ela então insultou Gilgug, dizendo que por causa de criaturas como ele, os youkais eram insultados pelos humanos. Por conta da declaração ofensiva, ela só provocou Gilgug a atacá-la. Ele estava furioso, mas Xiaola ainda estava calma. O mundo dos youkais era realmente diferente. Ao contrário da raça humana, onde não tem superioridade entre as raças, para os monstros, há uma diferença significativa em termos de espécies e linhagem. A diferença entre os monstros é determinada pela diferença entre o poder médio e as habilidades únicas que cada um possui, o que acaba criando classes distintas dentro do reino dos monstros. E uma vez que os goblins de sangue puro desapareceram, as opiniões sobre qual linhagem merece ser considerada a classe mais alta na Península Coreana divergiam. Mas segundo Xiaola, se todos deixarem de lado seu orgulho, muitos monstros dariam a mesma resposta relutantemente. E sua resposta seria que youkais como Xiaola, conhecidos como as bestas arrogantes daquele reino, e famosas raposas que escondem suas 9 caudas, seriam consideradas os mais próximos do ápice dos youkais, na Península Coreana. Xiu ficou sozinho com Gilgug e Xiaola, que atacou e acorrentou o yokai usando seus poderes mágicos, que ele ainda não entendia como funcionava. Xiu estava na frente dela, congelado de surpresa com o que ela fez com o yokai. Ela mostrou a ele a realidade que ele teria que aceitar e se adaptar mais cedo ou mais tarde, já que ele tem genes de um goblin. Depois de acorrentar o yokai, Xiaola lhe conta o que é a magia, e usa o Gilgug para mostrar seus poderes a Xiu. Ela disse a Xiu que a magia tem a capacidade de consumir e usar forças de energia. Ela explicou que existem 2 tipos de força, divididos em herdada e adquirida. Xiaola acredita que a primeira, força herdada, já é conhecida por Xiu e foi usada por ele na batalha. Nesse caso, os goblins têm uma habilidade específica e gravada na memória da própria linhagem. Xiaola explicou que usar esse tipo de habilidade não exige que ele aprenda algo especial, e será tão fácil quanto respirar quando ele se sentir confortável usando a habilidade. Já a força adquirida, qualquer yokai pode usá-la, desde que treinem o bastante. A aprendizagem e o treinamento são essenciais para desenvolver a força adquirida. Gilgug, o yokai que foi acorrentado por Xiaola, tinha negligenciado seu treinamento por ser confiante demais em seu tamanho e força naturais, e agora, ele era humilhado por um simples acorrentar. O yokai treme, e tenta escapar, mas não consegue por conta do poder da garota. Xiaola disse a Xiu que por isso, o yokai era de um tipo inferior a ela. Ela continua explicando, dizendo que queria esclarecer as coisas com antecedência. Enquanto ela ensinasse Xiu a usar seus poderes youkais, ela não queria resultados ruins, caso contrário, ele sentiria sua ira. Ela também diz para ele falar antecipadamente se ele não estiver pronto, e desistir o mais rápido possível. Xiu olhou para ela com curiosidade enquanto ouvia as condições. Ela achava difícil Xiu se adaptar, já que ele era humano apenas alguns minutos antes, e de repente, teve sua vida virada de cabeça para baixo ao descobrir que é meio goblin. Ela ameaçou Xiu dizendo que ele poderia morrer em suas mãos se ele a desapontasse durante o processo de treinamento. Mas ele estava determinado a aprender, e disse a Xiaola que se ela o ensinasse, ele faria o seu melhor, ou morreria tentando. Ela pergunta por que ele ainda estava determinado a aprender depois do que ela disse. E Xiu falou que ele não tinha outra escolha, e aprenderia não importando a condição.
e que agora, não deveria se preocupar com o que aconteceria no futuro. Ao ouvir o garoto, Ciaula sorriu com sarcasmo, ainda está convencida que ele provavelmente irá falhar no processo, mas não também custava tentar. Ela disse a Siu que deveriam fazer uma refeição primeiro, deixando Siu confuso sobre por que ela sugeriu comer. Ela explica que uma refeição era útil, assim como ela disse antes, é necessário consumir forças para desenvolver o poder. Ela mostrou sua magia a Siu, falando que a força é o poder de todos do mundo Yokai, mas provavelmente o garoto tinha pouca energia sobrando. Normalmente, um Yokai acumularia energia naturalmente, apenas respirando o ar do mundo Yokai ou comendo. Mas Siu tinha acabado de chegar, e ele não devia ter acumulado muito com sua dieta normal no mundo humano, então basicamente o poder que ele tinha agora, era o mesmo desde o seu nascimento. Ciaula sorri e pergunta se ele está faminto, mas Siu negou, dizendo que não estava com fome. De repente Siu sentiu uma sensação estranha em seu corpo. Ele instantaneamente tremeu, e suas veias saltaram para fora do corpo. Ele ficou sem entender o que estava acontecendo, olhando para o seu corpo confuso. A garota olha para como Siu está lutando. Como ela disse, ele tinha pouca força restante, por causa do que ele fez mais cedo, já que ele economizou um pouco de energia do mundo humano e a usou de uma vez só na batalha. Siu deve ter ficado exausto apenas por entrar no mundo dos monstros, e isso sem dúvidas causou um esgotamento. Ela vai até ele enquanto ele sofre, e o segura por trás, dizendo que tinha uma solução para o sofrimento de Siu. Ela sussurra em seu ouvido, fazendo Siu ver o estado do Yokai em sua frente. Gilgug estava lutando para se libertar desde que foi amarrado pela magia de Ciaula, e ela começa a explicar as regras do mundo dos monstros. Se o juiz declarar um dos dois como vencedor do duelo, esse vencedor tem o direito de vida e morte sobre o perdedor. Então ele pode comer um monstro e consumir sua força. Essa era a forma mais eficaz e simples de obter força. Com o tamanho do monstro, ele dará uma boa refeição para Siu, e sua fome desaparecerá depois de consumi-lo. O protagonista avança em direção ao monstro automaticamente. Nesse momento, ele avançou por instinto e não por razão. Pela primeira vez em sua vida, ele sentiu uma fome demoníaca. Cedendo ao desejo, ele foi incentivado pela garota de 9 caudas a saciar sua fome, e a única coisa em sua mente agora era um instinto de caça. Mas algo que a garota não tinha considerado era a natureza gananciosa de um goblin, que faria com que ele tentasse capturar a presa mais nutritiva e saborosa. Assim, o protagonista se vira para atacar a garota, e ela fica surpresa com a arrogância do meio-sangue. Ela usa sua magia de corrente para prendê-lo, mas ele rapidamente quebra a corrente com seu braço e a ataca. A garota reconhece o poder do protagonista, já que mesmo sendo uma corrente, ele conseguiu quebrá-la apenas com força bruta. Ela invoca uma técnica com seu sangue, chamada de invocação abençoada do grande imperador conquistador demoníaco. Então, um punho gigante ataca o protagonista, e em seguida ele é atingido por um tapa. O poder dessa invocação é imenso, e a garota parecia confiante que isso seria suficiente para parar o meio-sangue. Mas depois do ataque, instintos ainda mais profundos despertam do interior de sua linhagem Goblin. A garota diz que mesmo entre os Goblins, apenas alguns seriam escolhidos para aquela transformação única. O protagonista emanava um poder imenso que surpreende até mesmo ela, que reconhece que talvez ele seja mesmo um bom símbolo da força de sua raça. A garota é um monstro excepcional, uma gênia que alcançou as 9 caudas mesmo antes de atingir a idade de 100 anos. Um talento da grande família de raposas demoníacas, que nascia uma vez a cada 1000 anos. É exatamente por isso que ela podia sentir aquilo tão bem, o perigo de enfrentar uma criatura como aquela pela primeira vez na vida. O protagonista cria uma espécie de arma com sua transformação, que emana um poder que a garota nunca tinha visto antes. Era a habilidade única do porrete Goblin. Ela apenas se defende e diz que ela também deve mostrar o poder de sua invocação. Ela é capaz de agarrar o porrete Goblin do protagonista, e lançá-lo em direção ao chão. Os dois travam uma luta de forças, e Ciaula não pode acreditar que ele estava enfrentando o grande imperador demônio dessa maneira, mas fala que apenas mais alguns golpes seriam o bastante. Mas nosso protagonista não é alguém que pensava em desistir facilmente. Ele jamais soltou o porrete, nem mesmo quando foi arremessado ao chão. A arma do protagonista muda de forma e ele arranca da mão da invocação. É por isso que no passado, quando os goblins prosperavam, os monstros chamavam o porrete Goblin de arma que pode se transformar em qualquer coisa, mudando de acordo com a vontade e o propósito do usuário. O protagonista lança um ataque usando o seu porrete, e a garota analisa que a forma e os métodos de luta mudaram junto com a arma, e por isso invoca outro braço do Imperador Demônio. A garota decide não dar brechas ao protagonista, então ela usa seu ataque, Cataclisma Crepuscular. O protagonista tenta se defender com uma rajada de golpes usando sua arma, e Ciaula fica frustrada com a resistência do meio-goblin. Depois de vê-lo, ela entende o jeito que todos falavam da força dos goblins, já que ela estava tendo certa dificuldade com um desajeitado meio-sangue, recém-despertado. Mas não importa o quão forte seja sua magia, ele já estava chegando no seu limite.
Então, se eles continuarem assim, no final seu corpo entrará em colapso. O protagonista continua sua luta intensa, mas a garota decide acabar com isso de uma vez por todas e libera 5 de suas caudas, invocando o poder total do grande imperador demônio. Ela diz que já fazia muito tempo que não usava tanto poder, e utiliza seu ataque eclipse, com uma onda de energia se chocando com o protagonista. Finalmente, ele é derrotado pelo imperador. A garota diz que é uma pena, mas ele morrerá em breve, graças ao colapso por exaustão que já começou. Mas a culpa era dele, já que foi ele quem não soube reconhecer seu lugar. A garota estava pronta para aceitar o sermão do velho, mas antes de sair, o protagonista começa a tentar falar com lágrimas nos olhos. Ela se vira irritada, mas olha para ele e decide ajudá-lo. Com um beijo, ela acaba transferindo a energia que ela tinha armazenada, lhe dizendo que se ele não valesse todo o seu investimento, ela sem dúvidas, o faria pagar. Siu despertou depois da batalha que teve com Ciaula. Ele tinha acordado de seu sono profundo e imediatamente se levantou. Siu acordou e estava confuso sobre onde estava. De repente, a porta se abriu, e alguém estava prestes a entrar no quarto. Ciaula caminhou para dentro do quarto carregando uma pequena xícara que parecia ser para dar a Siu. Ela olhava para ele e pensava na luta que aconteceu mais cedo. Siu olhou para ela de forma constrangedora, por causa do olhar que ela estava dando a ele. Ciaula trouxera uma xícara de bebida para Siu, mas depois que ele acordou, ele se desculpou rapidamente com ela. Siu se lembrava de todas as coisas que tinha feito antes quando lutou contra Ciaula. Ele se lembra de como ficou fora de controle, e não conseguia acreditar como é possível que, apesar de estar ciente do que aconteceu, ele não conseguisse controlar seu corpo. Ele se ajoelhou diante da garota e se desculpou sinceramente pelo que fez. Ele sabia que Ciaula estava apenas tentando ajudá-lo, mas em vez disso, a atacou e a colocou em perigo. Ciaula olhava para o garoto enquanto ele se desculpava. Ciaula não respondeu o que Siu tinha dito e ordenou que ele bebesse. Siu ergueu a cabeça, confuso se tinha ouvido corretamente o que tinha sido dito. A garota apontou para a xícara de bebida que ela trouxe quando entrou no quarto, e disse a Siu para bebê-la antes que esfriasse. Ele rapidamente segurou a bebida e agradeceu a ela, enquanto se perguntava que tipo de bebida era, pensando que poderia ser como um medicamento oriental. Siu dá um gole na bebida que Ciaula lhe deu, mesmo sem saber como é o sabor. Enquanto bebe, ele treme, e está prestes a vomitar graças ao quão ruim é o gosto da bebida. Mas Ciaula o ameaça, dizendo que o matará se ele cuspir. Ele ficou curioso e pergunta a Ciaula que tipo de bebida ela lhe deu. Ela responde dizendo que saber o que era a bebida não o ajudará a terminá-la. Ele continua bebendo, mesmo que o gosto seja horrível para ele. Ciaula diz que não vai repreendê-lo, mas ele precisa beber e ouvi-la. Enquanto ele terminava a bebida, ela diz a Siu que eles perderam algo bem importante. Siu imediatamente pensa no que ela estava dizendo. Ciaula mencionou que o monstro que ela tinha acorrentado antes, e com quem Siu lutou, tinha escapado e fugido enquanto os dois estavam lutando. Tecnicamente, a posse de Gilgug ainda era de Siu por causa do duelo, então o monstro provavelmente estava em algum lugar onde se esconderia por centenas de anos, já que o monstro sabe que será imediatamente devorado se ele for capturado. Dizendo que foi perdida uma ótima oportunidade, já que ele seria um tônico perfeito para um meio-goblin como ele. Siu pergunta se não tinha um método alternativo para ele aprender, e não devorar monstros como parte de seu treinamento. Ciaula responde a Siu que não tinha método alternativo, perguntando se ele ainda pensa que é um humano. Ela disseram a ele que se não estivesse preparado para ferir alguém no processo de se tornar mais forte, deveria desistir imediatamente. Siu interrompe rapidamente o que Ciaula estava dizendo e lhe diz que não é que ele não queira ficar mais forte, era só que a ideia de comer monstros ainda não soava bem para ele. É verdade que ele não quer fazer nada disso, mas sabe que não importa quem sejam ou o que sejam, para ele, os monstros que ele está prestes a matar são criaturas perigosas que machucaram as pessoas. Se ele não agir corretamente, em poucos meses, esses monstros entrariam no mundo humano, colocando as pessoas que ele ama e conhece em uma situação terrível. Siu estava determinado a treinar com ela e lhe disse que, se precisar matar, ele vai matar, e se precisar comer os monstros, ele os comerá sem hesitar. Siu disse a Ciaula que ele fará de tudo para aprender e dar o seu máximo. Dizendo a ela que ele não pediu um método alternativo não porque não estava disposto a comer os monstros se precisasse, e sim porque estava apenas perguntando no caso de ter outro jeito ao invés desse. Ela então repete para Siu que a maneira mais eficaz de aumentar sua força de monstro era comendo outro monstro, mas isso só é possível se for um duelo no qual ambos concordaram. Ciaula disse a ele, que sem essa regra, os monstros fracos seriam capturados e comidos, até não sobrar mais nenhum. E agora os monstros que eram presas fáceis não virão mais atrás dele, por causa da luta que ele venceu. Mesmo que Siu seja conhecido por ser um híbrido, inúmeros monstros já viram que ele conseguia lutar como um goblin, já que ele lutou com Gilgug publicamente no mundo dos monstros, e os rumores sobre a luta devem ter se espalhado por todo o reino. Siu estava ouvindo atentamente a Ciaula.
Os monstros que ele poderia facilmente vencer não iriam querer lutar com ele, já que conhecem suas habilidades. E os monstros que provavelmente virão atrás dele são monstros que ele não conseguirá enfrentar em seu nível atual. Ciala se levantou e disse a Siu que, quem não tem cão, caça com gato. Ela disse a Siu para sair, pois ela tem um presente para mostrar a ele do lado de fora. Os dois saíram do quarto para ver o presente que Ciala tinha preparado para o meio-sangue. Ela mostrou a ele um monstro que ela tinha acorrentado, perguntando se ele gostou de seu presente. Siu olhou para ele e perguntou se não era um yokai. Ciala disse a ele que na verdade não, pois perdeu seus direitos como yokai. Ela diz a Siu que as causas de cada um são diferentes, mas alguns yokais perdem sua sanidade e se entregam aos instintos, como o estado que Siu ficou depois de se transformar e perder o controle de si mesmo. Nos casos em que os yokais não têm a mesma sorte que Siu teve, e fazem algo que não pode ser desfeito no mundo dos monstros, eles perdem o direito de serem chamados de yokai, e são estigmatizados pelos outros como bestas. Eles são privados dos seus direitos como yokais. Rakshasa, é assim que os yokais chamam essas bestas. De repente, Ciala aparece no telhado e pergunta a Siu por que ele estava olhando para ela. Ela repete que era apenas uma besta que perdeu sua razão. A besta libertada atacou Siu sem hesitar, mas Siu se moveu rapidamente e esquivou o ataque por instinto. Mesmo assim, ele ofegou assim que desviou do ataque da besta, mal conseguindo evitar o golpe. A garota olhou para Siu enquanto ele esquivava dos ataques. Ela pensou que Siu congelaria e demoraria a se mover, o que levaria a que ele fosse atingido. Mas para a surpresa dela, Siu estava usando seu corpo melhor do que ela esperava, e ela percebeu que pode ter subestimado suas habilidades. Mas de qualquer modo, a besta era apenas instinto, uma fugitiva na melhor das hipóteses. A besta que foi capturada por Ciala, originalmente pertencia à família Cães de Fogo, e tinha conquistado uma reputação para si mesma. No entanto, devido à ganância de querer representar sua família no próximo festival, a besta foi considerada culpada por sequestrar monstros à força e devorá-los. A besta ultrapassou seu limite, e não conseguiu lidar com toda a força dos monstros que tinha devorado, então enlouqueceu e perdeu o controle de si mesma. A besta continuou atacando Siu, achando que ele seria uma boa presa. Siu se esquivou dos ataques da besta, mas, quando estava prestes a ser atingido, olhou para o monstro, que continuava se aproximando dele. Para sua surpresa, a besta já estava mais perto dele. Ciala apenas observava a luta entre os dois, questionando se Siu ainda era incapaz de usar o porrete dos goblins conscientemente, sabendo que estava diante de uma luta que não esperava que Siu vencesse. Embora a besta da família Cães de Fogo tenha perdido seu senso de raciocínio, ele é um oponente com capacidades físicas básicas superiores à de Siu. Além do mais, era um oponente difícil para o estilo de pegar e arremessar do Westling. Esse é o método cruel mais definitivo de Ciala, para despertar os instintos dormentes que só aparecem quando se está à beira da morte. Siu estava em uma posição como se estivesse prestes a lutar contra o monstro usando o combate corpo a corpo e sua habilidade física. Ciala ficou surpresa com o que Siu estava fazendo. Na verdade, ele começou a lutar contra o monstro. Siu mudou seu estilo, dando um soco na besta e conseguindo acertar um golpe nela. No mundo humano, Siu praticava boxe como parte de seu treinamento físico. O treinador elogia Siu quando lhe diz que sua habilidade atlética é melhor do que ele imaginava. Ele pensava que o objetivo de Siu era apenas perder peso e não imaginava que Siu fosse bom. Enquanto Siu estava aprendendo, o treinador pensa sobre ensinar boxe de forma adequada, pois achava que Siu tinha potencial. Siu disse ao treinador que iria pensar a respeito desde que lhe fizesse perder peso. O treinador estava entusiasmado e disse que ele poderia naturalmente perder peso se fosse consistente no boxe. O treinador sugeriu que ele tentasse por apenas 6 meses, e ele cuidaria de sua dieta e treinamento. Ele também disse que, com as habilidades de Siu, ele definitivamente poderia mirar em competições. O treinador acrescentou que o peso de Siu naturalmente diminuiria com o tempo se ele fosse aos treinos. Siu apenas sorriu de forma irônica para o treinador, pensando que já seria bom se o boxe só tivesse um efeito de perda de peso. Enquanto isso, Siu esquiva rapidamente de todos os ataques do monstro, ao contrário dos outros que treinam artes marciais. O objetivo do garoto nunca foi força física ou luta. Siu queria perder peso, uma preocupação simples. Mas apesar dos esforços consistentes de Siu para perder peso, ele nunca colheu seus frutos, mas também nunca desistiu. A luta contra a besta continuava, com ela o atacando sem parar. Entre os mais de 160 esportes que Siu praticou em sua época de escola, 7 deles eram estilos de luta. Mesmo que todos os seus treinamentos tenham sido curtos, sua linhagem e habilidades naturais de Goblin o permitiram absorver perfeitamente todas aquelas técnicas de combate. A besta foi atingida por Siu com força e agressividade, e seus dentes saíram. Ciala ficou surpresa, pois o que Siu estava fazendo com a besta não fazia sentido para ela. A besta foi derrotada depois que Siu desferiu um ataque contra ela.
Siu imediatamente voltou ao seu estado normal e perguntou a Ciaula como ele supostamente deveria comer a besta que ele tinha matado. A besta estava caída sangrando no chão, e Siu a venceu apenas usando sua própria força física. Siu não podia acreditar que tinha lidado com a besta sozinho. Ciaula ainda estava confusa sobre o que Siu tinha feito, e se perguntava se o que ele fez era uma arte marcial. Todos tinham a esperança de que o que Siu fez não fosse o poder que ele tinha desde o início, porque no final era uma técnica criada por humanos, e não feita para se igualar ao corpo e à força de um monstro. Ela pensou que Siu não havia passado muito tempo desde que adquiriu o corpo de um monstro, mas foi capaz de lutar e compreender claramente as coisas, usando em uma luta real. Depois de Ciaula ter observado o que Siu é capaz de fazer, ela foi questionada sobre o que mais Siu precisa fazer após lutar contra o monstro. Siu disse que acredita que venceu, e que certamente não precisa literalmente comer o monstro para absorver sua força, como ela havia dito anteriormente. Ciaula sorriu de canto e disse a Siu que ele estava correto no que disse. Ela acrescentou falando para ele pensar depois de ter certeza que ganhou. Siu ficou confuso com o que Ciaula tinha dito. Ele pensa que derrotou a besta, mas percebe que ela o mordeu pelas costas sem que ele sequer percebesse. Siu ficou surpreso quando a besta o mordeu, e ela o arrastou enquanto o mordia. O sangue de Siu escorria por todos os lugares enquanto ele sofreu um grande dano da besta. Depois de ter sido mordido, ele ficou caído no chão e estava lutando para se levantar, pois a besta havia o ferido gravemente pelas costas. A besta enlouqueceu, pois a mordida fez com que ela provasse sangue humano. Siu gemeu de dor pela mordida e não conseguia acreditar em quão gravemente tinha sido ferido pela besta. Ele tremia ao ver sua lesão e percebeu que sua carne havia sido devorada pela besta. A besta continuava a atacar, e Siu não consegue desviar, sendo lançado para longe pelo ataque. Ciaula pensou que Siu ainda tinha mais tempo que o suficiente para reagir à situação e despertar o poder dos goblins. Siu tremia de dor pelos ataques. Ciaula pensou que a maior razão pela qual os humanos têm medo de se ferir não é apenas pela dor, mas pelo medo da perda de uma parte do corpo, que pode ser permanentemente deformada ou completamente perdida. Ciaula pensa que esse é um medo primordial com o qual os humanos nascem naturalmente. Siu olha para o monstro com medo, pensando que não tem chance contra ele. A razão pela qual Siu teve um ataque de pânico foi causada pela mordida da besta em sua carne. Enquanto Siu estava pensando em sua carne, seu corpo voltou à sua forma original e sua lesão se curou rapidamente. A besta atacou e tentou arranhar o corpo de Siu, que ficou paralisado enquanto a besta se preparava para atacá-lo. Siu sofreu um arranhão em seu corpo, mas para sua surpresa, nem sentiu o ataque. Os arranhões da besta foram facilmente curados, e voltaram ao normal como se nada tivesse acontecido. Siu se esquivou do segundo ataque do monstro. E Ciaula pensou que existe muita diferença entre humanos e monstros. Siu se preparou para atacar, enquanto Ciaula contemplava que se fosse para escolher a diferença entre humanos e monstros, seria a durabilidade do corpo e a capacidade de recuperação. A besta foi imediatamente derrubada pelo soco de Siu. Ele se prepara e continua a atacar a besta com todo o seu vigor. Enquanto o monstro não estiver morto ou ferido gravemente, as lesões são insignificantes no momento em que ele aceita esse pensamento. A restrição do seu corpo, imposta por seu eu inconsciente para se proteger, foi levantada e as limitações das habilidades físicas que podem ser feitas ou aumentadas foram grandemente melhoradas. A besta não conseguiu lidar com o soco de Siu e nem sequer conseguiu desviar. Siu desferiu um soco forte que fez a besta voar para longe do seu lugar. Depois do ataque final na besta, ele pensa que seus braços iam se quebrar enquanto socava o monstro, mas ficou aliviado que seu ataque definitivamente deu resultado. Os golpes e socos de Siu estavam várias vezes mais fortes e intensos em comparação com o que ele fez anteriormente. O impacto que ele sentiu ao balançar o punho era como se estivesse sendo atingido por um carro. Siu pensa que não é o único que pode regenerar e reflete sobre o que aconteceu quando ele se regenerou, mas ele imagina que a besta não conseguirá se recuperar imediatamente. Finalmente, Ciaula disse a Siu que o último ataque marcava o fim da luta, porque o golpe que ele havia desferido estava bem encaixado. Ciaula disse a ele que, embora a besta não fosse morrer do ataque, definitivamente não seria capaz de se recuperar rapidamente e se levantar. Ela fala a Siu que essa foi a primeira vez que viu alguém usar o poder Yokai sem perder a racionalidade. Siu ficou surpreso e não sabia que tinha usado magia. Ciaula disse que mesmo que não seja uma magia de alto nível, a magia pode ser usada de várias maneiras. Então, ele percebeu que seu corpo havia se regenerado rapidamente devido ao fato de ter usado magia, embora ele ainda não a controlasse. Até o último soco que ele havia desferido foi resultado da magia usada, além da habilidade física de Siu. Ele ainda estava pensando no que fez e no que aconteceu, então Ciaula perguntou se ele sentiu algo além do golpe poderoso que deu. Siu disse a ele que não estava certo, mas ele sentiu algo semelhante à eletricidade estática. E ela afirmou que o que ele sentiu era definitivamente magia, e como ele não tem muita experiência, ele não seria capaz de sentir isso claramente.
Ciaula aponta para a besta e diz que ela fez Siu lutar contra a besta para ganhar experiência, porque no calor da batalha e com sangue voando, ele terá que lutar para vencer e usará sua magia de forma inconsciente. Ciaula disse a Siu que estava surpresa e pensava que levaria 10 anos de treino para ele entender a ideia geral da coisa. Ela o elogia e pensa que ele tem talento. Siu sorri humildemente após o elogio de Ciaula. Ela levanta a besta com sua magia e diz que é hora de finalizar as coisas. Ciaula perguntou se ele já tinha matado alguém até agora, porque ele havia dito que estava disposto a fazer qualquer coisa. Siu responde imediatamente que nunca matou ninguém. Ciaula disse a Siu o que fazer para encerrar a luta, o que seria melhor tanto para ele quanto para a besta. Ela acrescentou que se ele não deixar uma ferida fatal, seus esforços até agora seriam em vão. Ciaula diz para atacar o monstro acima do umbigo, pois para a maioria dos monstros humanoides, acima do umbigo é um ponto de pressão, além de ser onde está o meridiano interno que os monstros usam para armazenar sua magia. Ela disse a Siu para reunir sua magia e perfurar a besta com um único golpe. Ciaula pensou que seria difícil para Siu, pois ela acredita que tudo é difícil na primeira tentativa. Ele avançou e imediatamente se aproximou do monstro. Siu estava pronto para matar o monstro com um único soco. Ele concentrou toda a sua magia em seu punho, como Ciaula havia dito para fazer. Siu se lembra de sua escola e caminhando ao lado de seu amigo, e ele também se lembrou de uma foto que tirou com sua mãe. Então, Siu imediatamente soca a besta. A besta sofre um grande dano após o ataque de Siu. Ciaula disse a ele que ele segurou algo em seu punho e pediu para ele abrir a mão. Um meridiano interno apareceu de suas mãos. Um meridiano é um item também chamado de a pérola mágica, e se Siu engolir, a magia do proprietário se tornará dele. Siu engoliu a pérola mágica, como Ciaula lhe ordenou para fazer. Ele abriu os olhos após engolir a pérola mágica e pensou no que iria acontecer com ele. De repente, um pássaro negro apareceu no ombro de Siu e começou a falar, dizendo que deveria haver sons que ele ouviria se a engolisse. Siu ficou surpreso e imediatamente afastou o pássaro de seu ombro. O pássaro voou para longe dele e se transformou em uma mulher. Ciaula parece conhecer a mulher, pois ela pergunta por que ela estava ali do nada. A mulher disse sarcasticamente que estava desapontada e comentou se havia um motivo para os amigos se encontrarem. Siu olhou para ela enquanto ela dizia que veio porque tinha um assunto com ele. A mulher perguntou a Siu se ele era o meio goblin dos rumores que ela ouviu, e se apresentou como Sol, dizendo que era amiga de Ciaula e que brincava com ela desde que eram jovens. Siu imediatamente se apresentou e disse que era um prazer conhecê-la. Ciaula perguntou a Sol qual era o motivo dela vir até eles. Sol disse que estava fazendo trabalhos de meio período para o vovô. Ela explicou que, como ele havia capturado 2 demônios, ela veio cuidar das consequências e pegar as recompensas para o vovô. Ciaula disse a Sol que estava tudo bem e que deveria dar a recompensa a Siu, pois ele foi quem nocauteou o monstro e estava mais qualificado. Sol olhou diretamente para Siu e falou que sabia, pois estava assistindo tudo desde o começo e ele foi impressionante. Sol disse a Ciaula que nesse ritmo, Siu até poderia se tornar seu concorrente no festival. Ciaula pensou que Siu pode ser eliminado assim que entrar no festival. Sol olhou para Siu e disse que acredita que ele tem potencial suficiente, enquanto elogiava Siu. Sol estava prestes a dar sua recompensa, mas ela lhe deu uma escolha, voltar para casa ou dar um passo à frente no mundo Yokai, perguntando qual recompensa ele escolheria. De volta ao mundo humano, o melhor amigo de Siu vinha tentando entrar em contato com ele há alguns dias. Então, quando ele estava prestes a ir para casa, um número misterioso ligou. Mesmo sem saber o que era, ele atendeu a ligação e para sua surpresa, era Siu. Yushin perguntou se algo estava errado, pois ele não estava aparecendo na escola e seu telefone também estava desligado. Siu disse que queria lhe dizer algo, mas infelizmente não pode devido à situação. Siu estava arrumando suas malas enquanto conversava com Yushin. Ele perguntou a Yushin se poderia fazer um favor muito louco, e explicou que estava tudo bem se Yushin não quisesse fazer. Yushin estava disposto a ouvir qual era o favor de Siu e disse a ele para continuar. Siu ainda estava relutante com o que estava prestes a dizer, e mesmo antes de Siu começar a falar, Yushin gritou com Siu pelo telefone, perguntando que tipo de absurdo ele estava falando, e o questionou onde ele estava. Siu diz a Yushin que ele está enfrentando algumas situações inevitáveis, e também lhe conta que sua mãe ficará furiosa quando descobrir que ele desapareceu por um mês. Ele inventou uma desculpa, e pede a Yushin que diga à sua mãe que ele foi para o centro de treinamento de artes marciais de sua família em Anda. E disse para ele falar a frase de forma cuidadosa, e fazer sua mãe acreditar que ele foi exatamente por um mês para realmente perder peso. Yushin diz a Siu que sua desculpa pode ser difícil de acreditar porque ele disse antes que o Centro de Artes Marciais não é um lugar que aceita pessoas comuns. Mesmo que Siu soubesse desse fato, ele não tem outra escolha senão usar essa desculpa, mesmo que ele ache que será uma inconveniência para seu melhor amigo, ele não tem outra opção.
Yushin não conseguia acreditar no que Siwoo estava tentando fazer e disse a ele que fará o que ele pede, mas antes ele pede para Siwoo contar o motivo do seu desaparecimento. Siwoo estava hesitante em contar a Yushin a verdade sobre seu desaparecimento, então Sol faz um sinal para ele ficar quieto e não dizer nada. Ela sussurra a Siwoo que está tudo bem mentir sobre tudo, mas contar aos humanos sobre a existência deles é uma violação das regras no mundo de Yokai, e Sol também será punida junto com ele. Yushin não forçou Siwoo a contar, e disse ao seu amigo que se algo acontecer com ele e ele puder entrar em contato, deve fazê-lo. A conversa entre Choi Siwoo e Yushin terminou com Yushin aceitando ajudar seu amigo. Depois disso, Yushin torceu para não ser nada demais, enquanto Siwoo estava aliviado ao perceber que a conversa havia terminado bem, mas estava se sentindo culpado. Um pouco antes disso, quando Sol perguntou a Siwoo se ele escolheria voltar para o mundo real, ele não conseguia acreditar no que ela estava lhe dizendo. Ele perguntou se realmente pode voltar ao mundo dele e ter sua vida normal, explicando que ouviu dizer que só é possível voltar ao mundo humano se alguém estiver qualificado. Sol ri de Siwoo quando lhe diz que era verdade. Se Aula estava ouvindo enquanto Sol informava Siwoo sobre voltar ao mundo humano. Ela continua, e pergunta a Siwoo que escolha ele quer, voltar para casa ou evoluir no mundo Yokai. Siwoo imediatamente fez uma escolha, e diz a Sol que está tudo bem, ele não pode voltar ao mundo humano agora, e só sairia do mundo Yokai depois de um mês, depois de passar no teste que ele deveria fazer. Sol ficou surpresa com a decisão de Siwoo, e perguntou a ele por que não voltar ao mundo humano agora. Siwoo disse que se ele deixar o mundo Yokai e não aprender as coisas corretamente, algo muito pior do que ele pode imaginar acontecerá. Algo pior do que não poder voltar para casa. Ele entendeu isso depois da luta que acabou de ter. Ele estava mais convencido de ficar e treinar no mundo Yokai. Ele estava ansioso para aprimorar ainda mais suas habilidades como um Goblin. Enquanto Siwoo estava falando, Sol interrompe e lhe diz que ele foi impressionante. O que ele disse agora foi realmente mais legal do que ela esperava. Se Aula perguntou a Sol se ela estava se divertindo brincando com ele. Ela diz a Siwoo que Sol estava brincando com ele, e que não tem como aquilo ser sua recompensa. Sol tem o péssimo hábito de enganar os outros sem motivo, os levando a acreditar no que ela diz. Sol se defende, e diz a Siwoo que o que ela fez foi uma coisa chamada teste para personalidade. Isso serve para descobrir que tipo de mentalidade as pessoas têm quando respondem às escolhas. Enquanto Aula e Sol conversavam, Siwoo se perguntava sobre Sol, e achava que a maneira como ela fala e o jeito dela, diferentes de outros monstros. Em seguida, Sol pergunta a Aula se ela tinha terminado de ler o livro que ela lhe deu da última vez. Quando Aula ouviu sobre o livro, ela fez um comentário de que o livro está cheio de teorias sem sentido, e que é tão infantil que ela não conseguiu passar das primeiras páginas. Sol ficou frustrada que Aula não leu o livro que ela fez questão de mostrar, e diz a ela que se quisesse se transformar em humano, pelo menos teria que memorizar os tipos de personalidade. Sol muda de assunto e diz a Aula que levará Siwoo de volta por um tempo. Siwoo ficou confuso quando Sol diz que estava pensando em levar ele de volta desde o início. Aula fala que pode levar Siwoo como quiser. Em questão de um minuto, Sol mudou sua forma. Siwoo ficou surpreso depois de ver que Sol se transformou em um pássaro. Surpreendentemente, ela se transformou em um grande corvo demoníaco, o que Siwoo não estava esperando. Sol diz a Siwoo que o que ela disse era verdade, e que ela é um monstro que tem o direito de levar um yokai não qualificado um dia a cada 6 meses, sob uma condição: ela é responsável por tudo o que acontecer. Aula olha para o grande pássaro, e diz a Siwoo que ele provavelmente se sentirá enjoado voltando ao mundo humano, e que ela acha que ele pode lidar com isso. Ela olha para Sol e Siwoo enquanto eles voavam. E agora, depois que Siwoo ligou para Yushin, ele agradeceu a Sol por emprestar o telefone e disse a ela que graças a ela, conseguiu aliviar um pouco sua preocupação. Sol pega o telefone, e diz que estava contente que tenha sido útil, e pergunta se ele ficará bem ligando para apenas um amigo, dizendo que ele ainda tem tempo, então será melhor se ele ligar para sua família também. Siwoo diz a Sol que a única família que ele tem agora é sua mãe, e infelizmente, sua mãe saiu da cidade a trabalho. Mas Siwoo estava aliviado por sua mãe não estar em casa, porque ele pensava que se ela estivesse, ela faria um grande alvoroço. Sol pediu um favor a Siwoo, porque ela realmente tinha algo que queria experimentar desde a primeira vez que fez uma viagem no mundo humano: comida caseira. Então Siwoo preparou a comida caseira que Sol estava pedindo. Depois que a comida foi posta na mesa, os dois se prepararam para comer, e ele disse a Sol que tentou o melhor com tudo o que tinha em casa, e perguntou se ela estava satisfeita. Enquanto Sol estava comendo, ela diz que estava bem satisfeita, porque ela sempre quis experimentar comida caseira, já que a comida humana que ela provou era apenas aquela que ela tinha comprado ou a comida da escola. Siwoo ficou curioso quando Sol mencionou a comida da escola. Surpreendentemente, Sol frequenta uma escola chamada Rojeyogi. Ele ficou surpreso ao descobrir que a escola dela ficava bem ao lado da sua escola.
Enquanto eles estavam comendo, Siu ouve Sol contar que ela estava frequentando a escola desde o começo do ano, mas não tinha um amigo na escola com quem fosse próximo o suficiente para visitar a casa dele. Siu pensa que, julgando pela personalidade de Sol, ela parece ser o tipo de pessoa que tem muitos amigos. Os dois terminaram a refeição, e Sol diz a Siu que a comida estava realmente boa, e tinha uma atmosfera diferente da comida que se pode comprar em um restaurante. Sol traz um pergaminho, e diz a Siu que ela lhe dará a recompensa que mencionou anteriormente. O pergaminho que Sol traz é chamado de armazenamento de monstros. Sol diz a Siu que o pergaminho é como a bolsa e o smartphone que eles usam no mundo humano. Ela explica como usar o pergaminho e demonstra a ele o que o pergaminho pode fazer. Inesperadamente, Sol faz algo com o pergaminho, e de dentro dele traz algo parecido com uma caixa. Ela diz a Siu que é assim que ele pode armazenar e retirar itens do pergaminho. Ele pode carregar itens sem precisar pensar no peso ou no tamanho deles. Sol entregou a caixa a Siu, e disse que o pergaminho tinha outros usos além do armazenamento. Ela diz que se Siu usar o pergaminho algumas vezes, o pergaminho conseguirá se familiarizar com ele facilmente. Siu abriu a caixa de armazenamento e viu diferentes coisas dentro dela. Sol explicou a Siu o que estava na caixa, e disse que a coisa no meio é o armazenamento de monstros que ele usará, e a pilha de moedas à esquerda é chamada de moedas Goblin Face. Sol explica que as moedas Goblin Face têm um valor bastante alto mesmo na guerra de monstros, e que as 14 moedas que ele recebeu na caixa são uma quantia considerável, então ele deve usá-las com cuidado. A última coisa na caixa é o tesouro dos Goblins que tem sido passado de geração em geração, e são itens que podem ter várias habilidades criando uma força monstruosa. Sol pergunta a Siu se ele conhece as antigas lendas folclóricas humanas que surgem ocasionalmente. Então, ela se lembra de quando o vovô lhe entregou a caixa. Ela ficou bastante surpresa quando o vovô a instruiu a levar junto com ela, e diz que parecia que o vovô Mãe tinha muita esperança nele, para lhe dar o tesouro dos Goblins. Siu pensa que a grande esperança que Sol mencionou estava relacionada ao grande festival, que escolherá o rei dos youkais. Sol diz a Siu que mesmo que eles não sejam como os humanos, os monstros também sentem um senso de pertencimento com sua região. Sol diz a Siu que se um monstro da Península Coreana se tornar o rei dos yokai, será algo para se falar, mas foi lamentável o que ouviu do festival mais recente. Siu ficou surpreso ao saber que alguém da Península quase se tornou o rei. Pelo que Sol ouviu, o competidor dos monstros da Península Coreana permaneceu no festival até o final, e teve uma luta incrivelmente acirrada com o atual rei dos youkais. Sol diz a Siu que a parte mais interessante foi que o monstro que estava prestes a ser o rei era um Goblin como ele. O Goblin era tão forte que ninguém poderia rivalizá-lo em toda a história dos monstros que viveram na Península Coreana. Enquanto Siu segurava o tesouro Goblin, ele diz a Sol que mesmo depois de ouvir as histórias sobre o festival, ele ainda não sabia que o monstro era um Goblin. Ele mesmo só descobriu ser um monstro quando o vovô Man o sequestrou, e ainda tem uma parte de si que quer apenas acordar logo desse sonho. Mas Sol pensa o contrário, achando que Siu se adaptou rápido e bem à situação. Mesmo quando o conheceu pela primeira vez, e viu toda a sua determinação, ele causou uma grande impressão nela. Ela lhe diz que já que ele estava tão decidido, talvez agora não seja ruim pensar em estabelecer um objetivo um pouco mais alto. Sol pergunta a ele se o reset das leis dos youkais com a troca dos reis era o que estaria preocupando Siu, já que ele também é um humano. Se esse for o caso, ela diz para ele que bastava ele se tornar o rei dos monstros e manter as regras atuais pelos próximos 666 anos, ele precisava pensar grande. Siu então pergunta a ela se pode fazer uma pergunta. Sol respondeu alegremente, dizendo a Siu que ele pode perguntar o que quiser, já que ela sente que fez um amigo humano e se ele estava curioso sobre algo, ela tentará responder da melhor maneira possível com o que ela souber. Ele então perguntou sobre o pergaminho ao lado de Sol, apontando para o inventário dos monstros, que estava piscando e exibindo a palavra emergência. A emergência exibida no pergaminho é uma ordem de chamada, que aparecia para os monstros da área sempre que uma situação séria estava acontecendo. Sol explica que, nesse caso, uma ordem de chamada de emergência aparece e é enviada para o mundo humano. Mas a única razão para isso acontecer é porque algum monstro quebrou as regras, atacando um humano no mundo humano. Calmamente dizendo a Siu que algo assim não aconteceu uma única vez nas últimas décadas, então não tinha que se preocupar de uma aparecer de repente. Mas ela ficou assustada de repente, quando percebeu que a ordem de chamada de emergência realmente tinha sido exibida no pergaminho. Sol deixou Siu na sua casa, dizendo que tinha uma emergência para lidar. Siu tentou estalar os dedos para ver o inventário. Quando Siu estalou os dedos, o pergaminho apareceu na frente dele, e o tesouro dos Goblins estava exibido no pergaminho. Siu tenta aproximar a mão do pergaminho para pegar o tesouro dos Goblins, e assim que ele retira o tesouro do pergaminho, ele o coloca em seu braço, se perguntando se ele colocou no lugar certo ou se é como uma armadura, e decide perguntar a Sol como usar quando ela voltar. Siu olha para as horas, imaginando que Sol estará de volta logo. Antes, Sol tinha se apressado em sair da casa para resolver o assunto, e como já fazia um pouco mais de 6 da tarde,
E ela tinha chegado às 4 no mundo humano, eles só precisam voltar ao mundo dos monstros até às 10 da noite. Ela diz a Siu que voltará rapidamente, e diz para ele esperar enquanto ela volta. Siu concorda, e quando o sol estava prestes a sair, ela olhou para trás, e disse que ele pode falar casualmente com ela já que agora são amigos, e diz a ele para chamá-la apenas de Sol Mi quando ela voltar. No fim já era mais de 10 da noite, e Siu estava se perguntando por que Sol ainda não tinha voltado, imaginando se algo poderia ter acontecido. Se ele soubesse que ela não voltaria até às 10 da noite, ele teria pelo menos pego o número dela. Enquanto Siu estava pensando sobre a garota, ele viu a foto de seu pai no armário. Siu imagina que se ele tem sangue de Goblin correndo em suas veias, então provavelmente é do lado de seu pai. Ele lembra que o vovô mãe também disse a ele que ele provavelmente era da 4ª ou 5ª geração da linhagem de sangue Goblin. Enquanto Siu olha para a foto de seu pai, ele se pergunta se seu pai sabia que ele próprio tinha nascido com sangue meio Goblin. Enquanto Siu pensava, ele sentiu algo estranho de repente, se perguntando se poderia ser Sol Mi. Nas ruas escuras do mundo humano, um grito podia ser ouvido. Um demônio estava atacando um humano, o agarrando pelo pescoço. A criatura parecia uma enorme figura feita de sombras, parecida com um demônio. Para surpresa do demônio, ele foi atacado e teve seu corpo atingido por uma pena. Sol tinha disparado com seu poder mágico, dizendo frustrada ao demônio que ela estava caçando a noite toda, mas não parecia ter fim. Se isso continuasse, ela realmente não teria mais penas sobrando. Ela perguntou ao demônio por que ele estava se contorcendo, já que criaturas como ele nem mesmo sentem dor. Agora que Sol Mi chamou a atenção do demônio, ele finalmente soltou o humano que estava em suas garras. De repente o demônio salta, e Sol Mi avança rapidamente para lutar contra ele, rapidamente o derrotando. O humano ainda estava em choque com o ataque da figura sombria. Sol Mi correu para ajudar o outro homem deitado e gravemente ferido. Ela assegurou ao humano que ele não deveria se preocupar com a situação, e disse que seu amigo ficará bem, pois o ferimento não é tão profundo. O humano continua assustado, quando outro demônio enorme aparece novamente, olhando a garota de cima. A garota ficou alarmada com a aparição repentina. Ele correu em direção a ela em choque, olhando para o demônio enquanto ele se preparava para atacá-la. Mas de repente, o demônio é derrotado, alguém tinha chegado e ajudado o Sol, dizendo a ela para manter a cabeça erguida, pois o dia em que os rumores se espalharem de que ela tinha sido derrotada por esse tipo de criatura seria o dia em que toda a sua família não conseguiria olhar para cima. A garota diz aliviada que a família já não tinha uma boa reputação, além do mais, ela sabia que teria seu opa ao seu lado. O homem pergunta a ela quem ela está chamando de opa, e Sol Mi se explica dizendo que se ele é um pouco mais velho, e próximo dela, isso tornaria seu opa, que é como um irmão mais velho. Sol diz a ele que se ele não gostar de ser chamado assim, ela o chamará pelo nome. Goyo perguntou a Sol se não existem outras opções, como ser chamado de maneira educada e cortês. Mas ela diz a ele que também pode continuar o chamando de irmão mais velho, só que de uma maneira mais formal. Então, no fim Goyo diz não se importar, falando para ela chamá-lo do que quiser. Goyo manipula o humano, dizendo para ele para pensar que o que aconteceu com eles foi apenas um dia de azar, pois um carro que apareceu na viela atingiu ele e seu amigo, e o motorista fugiu às pressas. Até a chegada da ambulância, ele deve não ficar assustado e apenas descansar. Sol elogia Goyo por sua habilidade de hipnose, já que não era uma técnica herdada e aprender algo separadamente é realmente muito difícil de fazer. Sol contou a ele que até tentou aprender com Ciaula, mas era muito repreendida e eventualmente desistiu. Sol pergunta se isso significa que ele é um prodígio, mas Goyo ignora, e pergunta a ela quantos ela já pegou até agora. Sol diz a ele que, incluindo aqueles que ele ajudou, foram um total de 24, e ainda nem encontraram um yokai entre eles. Os demônios que atacaram os humanos são todos bestas Shuderuok, e estão acorrentados, sendo controlados por alguém. Sol diz a Goyo que, com base no que ela viu, eles mataram 7 humanos e feriram mais 50, e se pergunta quem faria tal coisa. Ela sabe que um yokai teria certeza de quão grave é o crime de ferir um humano, e não entende que tipo de diversão eles estão obtendo com tamanha carnificina. Goyo diz a Sol Mi que o que ela pensa está errado, os demônios não cometeram os crimes por diversão, mas por benefício próprio. Sol fica confusa com o que Goyo queria dizer, mas Goyo explica. É compreensível que ela não saiba o que ele quis dizer, pois não é algo bem conhecido em sua geração. Goyo conta a Sol de que desde os tempos antigos, os humanos têm sido consumidos pelos goblins, e não era apenas para satisfazer seu sadismo ou apetite. Consumir sangue e carne humana era um alimento incrivelmente potente e nutritivo para os monstros, e é por isso que os goblins comiam tantos. Sol não conseguia acreditar, já que não tinha ouvido isso sobre a carne humana, mas Goyo lhe diz que era um fato amplamente conhecido há muito tempo, algo que simplesmente não foi transmitido para a geração deles. Ele então diz a Sol que ela pode facilmente se tornar forte ao comer carne humana, e se essa verdade fosse mais conhecida, o mundo humano não seria tão tranquilo como está agora. Goyo diz a Sol que ela provavelmente saberá bem, já que ela fez o teste de qualificação,
e não tem muitos motivos em que jovens como eles, que nem sequer têm 500 anos, escolheriam se esforçar para fazer o complicado teste. A menos que eles sejam esquisitos como Sol-Mi e ele, o mundo humano seria apenas um lugar chato e frustrante, onde não existe um motivo real de entrar ou sair até que a lei mude. Mas ele explica que no momento atual, quando estão perto do festival, todos no mundo dos youkais têm procurado desesperadamente ficar apenas um pouquinho mais fortes, e ainda tem monstros que estão cientes do segredo sobre os humanos, e estão dispostos a correr o risco. Ela mesmo deve ter visto bem, já que estava ajudando o vovô Mang, que nos últimos dias teve muitos monstros que se destruíram ao irem longe demais apenas para ficar um pouco mais fortes. Goyo diz a ela que a falta de compreensão não era o motivo para se matar, mas a determinação sim. Ele diz que se fosse ele, nunca teria criado tanta confusão, em vez de chamar a atenção usando espíritos malignos que nem mesmo podem se mover delicadamente, ele teria feito isso sozinho, certamente os capturando um por um antes de comê-los. Sol-Mi diz que aquele que está controlando as bestas deve ser extremamente patético e covarde, pensando que um covarde que não é capaz de atacar os humanos, que sequer podem resistir, não ousaria se mover sozinho. Goyo imagina que mesmo que sejam espíritos fracos, se o yokai por trás disso tiver a habilidade de convocar centenas deles, então ele deve pensar que é mais seguro fazer isso, que se expor agindo sozinho. Sol ainda fala que em vez de agir covardemente ele deveria agir com honra, mas de repente Sol fica surpresa, e para no meio da frase percebendo algo. Sol então saiu do local às pressas e diz a Goyo para limpar a bagunça que os monstros fizeram. Siu se dirige à janela e olha para fora, falando que ele tinha certeza de que a janela estava fechada apenas alguns segundos atrás. Enquanto Siu estava olhando pela janela, alguém estava dentro do seu quarto o encarando por trás. O homem andava silenciosamente e se aproximava de Siu sem ser notado. O homem estava pensando em como pegou Siu desprevenido, e se ele soubesse o quão indefeso ele seria, ele não precisaria ter se esforçado e ido atacá-lo pessoalmente. O homem atacou rapidamente Siu, sem hesitar. Quando ele estava prestes a atingir Siu, Siu se esquiva rapidamente, ele segura os braços do homem e tenta derrubá-lo, liberando seu poder Goblin. Siu sente seu coração acelerado, prestes a sair de seu peito. Ele não diria que aquilo chegava a ser uma habilidade, lembrando da sua luta contra a besta no mundo dos youkais, mas deveria ser uma das características dos Goblins, já que raramente era atingido duas por golpes parecidos. Siu olha para a cerca da janela que tinha sido quebrada quando ele jogou o homem no chão. Ele se lembra da vez em que foi pego desprevenido por trás, e do arrepio que sentiu quando o atacaram de surpresa, bastante aliviado por ter se adaptado à sensação, e feito a situação mudar. Se ele não tivesse reconhecido a mesma sensação que teve no mundo dos monstros, ele teria sido morto facilmente. Ele verificou os danos quando ele jogou o homem rua abaixo, esperando que ninguém tivesse sido atingido pelo arremesso, já que ele tinha o lançado sem pensar por puro reflexo. Mas ele logo ficou surpreso ao ver que o sujeito já tinha desaparecido. De repente, o homem diz a ele que não tinha nada com que se preocupar, que ele já tinha colocado todos os humanos ao redor para dormir, pois não queria ter o trabalho de limpar toda a bagunça quando todos eles começassem a gritar. Ele se pergunta se Siu é mesmo o Goblin dos rumores, dizendo que o golpe dele não era tão forte quanto ele imaginava. Enquanto conversava com Siu, o homem que o atacou agarrou o corpo dele, da janela até o chão. O meio Goblin luta para remover a cauda do pescoço, lutando para respirar enquanto o yokai o sufoca. De repente, o sujeito balança sua cauda e joga o garoto agressivamente no chão, assim como Siu fez com ele, fazendo o piso se quebrar. Siu treme com a dor do golpe, e o yokai serpente ri dele, dizendo que não tinha intenções de jogá-lo tão forte. Ele zomba de Siu tentando se levantar, se perguntando de forma sarcástica se o chão tinha enfraquecido depois que ele caiu. Os humanos na área provavelmente pensarão que o dano foi causado por uma construção mal feita ou uma explosão de um duto de gás, uma situação bastante infeliz para as pessoas que vivem na área, já que os preços das casas provavelmente cairiam. A emergência dos humanos sendo feridos por um yokai, e Sol-Mi, que ainda não tinha voltado. Todos os problemas da noite foram causados pelo homem em frente a Siu. O monstro não tem a paciência para lutar com ele e diz para ele não resistir, porque o resultado ainda seria o mesmo, ele apenas iria sofrer um pouco mais. Quando Siu se levantou, ele teve um pressentimento de que naquele momento ele estaria enfrentando um perigo real. Antes do homem avançar, ele pergunta se deveria lhe dar uma chance, e pede que Siu apenas seja comido, sem resistências. Siu não entendeu por que o monstro falava tanta besteira. Mas o yokai continua se vangloriando para Siu, dizendo que ele e Siu são de classes diferentes de monstros, e o meio Goblin morrerá dolorosamente se ele lutar. Siu fica surpreso quando o monstro mostrou a ele uma imagem dele com sua mãe e o ameaçou. Ele diz a ele que se ele permitir que seja comido, o monstro deixaria sua mãe fora disso e devoraria apenas os outros humanos ao redor. Mas o garoto rapidamente avança contra o monstro quando ouve sobre sua mãe, e ele dá um soco no monstro, mas para sua surpresa, isso era apenas uma provocação para Siu se aproximar, e ele poder usar seu poder no meio Goblin.
Siu sentiu algo estranho em seu corpo e não conseguiu se mover. O monstro pede desculpas sarcasticamente pela ameaça grosseira que fez à mãe dele, e Siu continua tremendo, enquanto o monstro fica à vontade zombando dele. A serpente diz que sabe que a ameaça foi um pouco demais, mas ele não conseguiu pensar em uma provocação melhor. Siu percebeu que foi envenenado pelo monstro, ele o atacou sorrateiramente pouco antes do seu soco conectar. O poder de habilidade única de veneno não era nada mal, mas ele precisava se aproximar bastante para ativá-lo, e não costumava funcionar em alguém mais forte do que ele. Mas por sorte, funcionou em Siu. Ele diz a Siu que ouviu dizer que aqueles que vieram de uma boa linhagem de sangue como dele, seriam capazes de imobilizar os outros apenas com um olhar. Siu não conseguia mover seu corpo, mesmo tentando com toda a força, parecia que estava experimentando uma paralisia do sono. O monstro diz que as regras do mundo são injustas, e os fracos não têm escolha senão serem presas daqueles que são mais fortes que eles. Siu ainda luta para mover seu corpo, enquanto o monstro lhe diz que se ele soubesse como usar a coisa que estava em seu braço, o tesouro Goblin, talvez as coisas poderiam ter sido diferentes para ele. Siu olha a foto dele e de sua mãe no chão, enquanto o monstro continua falando, dizendo que desastres não esperam você estar pronto para acontecer. O monstro tinha vantagem na luta, e estava prestes a devorar Siu enfraquecido, dizendo a ele que lembrará dele com carinho. Siu ainda pensa em um jeito de mover seu corpo, ele tinha um sentimento de que precisava de apenas um movimento, e então ele mudaria toda a situação. Quando o monstro estava prestes a devorar Siu, seus instintos de Goblin fazem ele fazer um último movimento. De repente, o monstro fica chocado vendo que Siu estava canalizando seus poderes mágicos em sua mão. Siu finalmente conseguiu dar um soco com seu poder mágico, e suspirou de alívio por finalmente ter dado seu último golpe. Mas surpreendentemente, o monstro se esquivou do ataque, pensando que realmente poderia ter morrido se o ataque tivesse o atingido. O monstro imediatamente se recuperou, atacando novamente Choi-Siu com sua cauda. Siu voa para o lado com o ataque do monstro, batendo na parede. O Yokai Serpente ficou surpreso que ele ainda conseguia ficar de pé apesar do seu veneno, falando irritado que um Goblin fraco ainda é um Goblin. Enquanto o monstro serpente observava Choi-Siu, ele sentiu algo estranho em seu corpo. Duas espadas de madeira tinham perfurado a pele do monstro, se perguntando confuso o que era aquilo. De repente, um estranho homem mascarado chegou e começou a proferir louvores. Quando ele terminou de proferir as palavras em voz alta, os dois artefatos liberaram um enorme poder e eletrocutaram o monstro. Choi-Siu, que ainda estava enfraquecido, notou o homem mascarado que chegou para a luta. Ele apareceu de repente, e provavelmente conhecia a espécie de yokai que ele estava atacando. O monstro zombou do sujeito, que a julgar pela arma inútil que ele estava segurando e pelo jeito de falar, era um exorcista humano. O monstro continua tentando mostrar confiança, perguntando onde eles ensinavam a falar daquele jeito, mas no fundo, ele estava amaldiçoando o sujeito por ter chegado tão rápido, mesmo depois dele ter comprado tempo com as suas criaturas. O Yokai Serpente imaginou que aquele sujeito era perigoso, e estava em um nível totalmente diferente de um xamã comum. O monstro estava se perguntando se deveria sair ou continuar lutando, pensando que se ele prolongasse mais as coisas, ele poderia ficar em uma situação perigosa. O monstro pensou que só o Mi era difícil de lidar, mas caso outro Punk chegasse seria o fim para ele, já que ele nunca o derrotaria, mesmo se nascesse de novo. Para surpresa dos outros dois, o monstro ainda tinha seu trunfo. O homem mascarado ficou surpreso quando viu o yokai se ferindo e derramando sangue. Se ele tivesse escolha, ele teria guardado esse último recurso para a luta do festival, mas já que não pôde, ele vai dar tudo de si. Uma colossal figura sombria foi invocada, e o monstro serpente disse ao homem mascarado que o que ele trouxe era por natureza um monstro da classe de divindade, e quando ainda era vivo, seu nome era conhecido por todos os cantos do oeste. Mesmo que ele não saiba como a criatura encontrou seu fim, ele estava feliz de tê-lo em sua posse para poder brincar com o xamã. Um ótimo par para lutar contra um verme exibido. Olhando para Siu, o monstro se pergunta se deveria finalizar sua refeição antes de ser interrompido pelos outros. A criatura carregou seu ataque em direção ao mascarado, que avançou contra ela. O sujeito carrega sua espada e ataca em cima do golpe da criatura. Quando o monstro foi atingido pelo ataque, o monstro serpente ficou em choque e viu que o sujeito misterioso estava prestes a atacá-lo por trás. Rapidamente, o monstro serpente foi pego desprevenido. Ele o perfurou com sua espada, imediatamente a cravando na cabeça do yokai criminoso. Siu ficou surpreso que o homem mascarado tinha eliminado com sucesso o inimigo, e que ele tinha sido salvo. O homem mascarado então se vira para Siu e lhe diz que ele não parece estar do mesmo time que o monstro serpente, então se ele quiser sobreviver, deveria responder todas as suas perguntas. Siu perguntou ao homem o que ele estava fazendo na área, ele ainda não estava acreditando, mesmo depois de ouvir sua voz. O homem fica confuso, mas Siu faz uma pergunta a ele: "Você pode reconhecer a minha voz?" Na mesma hora o sujeito tira sua máscara, reconhecendo o Choi-Siu e perguntando que tipo de visual era aquele.
Mas bem, era uma longa história. Depois de terminar a batalha contra um monstro, uma atmosfera calma e tranquila se instalou nos arredores. Agora, Yushin e Choi Siwoo estavam se sentindo confusos, pois não conseguiam entender como conseguiram se encontrar. Ele deu alguns passos mais perto, querendo examinar as mudanças que tinham acontecido durante o tempo que Siwoo ficou ausente. Se aproximando, Yushin segurou gentilmente Siwoo, com um pouco de preocupação evidente em seu rosto. Ele perguntou sobre o que tinha acontecido, surpreso ao olhar para a nova aparência de Siwoo. Mas Yushin rapidamente deixou aquilo de lado, entendendo que Siwoo estava precisando de ajuda. Ele até começou a tentar se explicar, mas respirar ficou difícil de repente, fazendo com que o xamã ficasse tenso ao observar a cena. Yushin viu que seu amigo estava sendo afetado por uma forma única de veneno, e não apenas um envenenamento comum. Por ser um veneno de uma habilidade, ele sabia que os remédios que ele tinha não ajudariam seu amigo. Mas de repente, Yushin detectou uma mudança distinta no estado físico de Siwoo, e ficou surpreso ao perceber que seu corpo já estava se curando por conta própria. Mas enquanto estavam nessa breve pausa, a atenção de Yushin foi subitamente atraída para o yokai derrotado. Yushin olhou para a trilha de sangue da criatura ferida, ficando claro que seu inimigo tinha sido capaz de fugir com a distração do xamã. A cauda do monstro ainda podia ser vista, enquanto ele aproveitava a oportunidade e fazia um esforço para se afastar. Yushin e Choi Siwoo observaram a cena enquanto o monstro conseguia escapar, e Yushin não pôde deixar de sentir frustração, com a situação se tornando ainda mais caótica. Após algum tempo, os dois decidiram sair para respirar um pouco de ar fresco. Do lado de fora, Siwoo se voltou para Yushin e perguntou se ele estava bem. Yushin respondeu sem entender, perguntando como ele poderia estar bem. Foi uma grande surpresa para Yushin descobrir que seu amigo de 3 anos era na verdade, um híbrido yokai. Mas o que foi ainda mais surpreendente foi a revelação de que Choi pertencia à categoria de um híbrido goblin. Yushin sentiu uma onda de frustração crescendo dentro dele. Ele não só tinha deixado seu alvo escapar, mas também não conseguia acreditar que por 3 anos inteiros, a verdadeira natureza de Choi Siwoo, como um meio goblin, tinha permanecido completamente oculta de seus sentidos. Mas isso apenas fez Siwoo sorrir para ele. Enquanto Yushin pensava naquela situação, ele não conseguia deixar de imaginar como seu pai reagiria se descobrisse que ele tinha sido completamente alheio à identidade de Goblin do amigo. Após ouvir as frustrações de seu amigo, Choi Siwoo fala a Yushin sobre sua casa, perguntando se era por isso que o xamã nunca mencionou que tipo de centro de treinamento era. Ele concordou, confidenciando a Choi Siwoo que sua família tinha o dever de eliminar criaturas sobrenaturais, explicando que se ele lhe dissesse a verdade de início ele apenas seria considerado um pouco desequilibrado para os outros. Mesmo assim, faltavam 6 meses para o evento, disse Yushin. Isso fez Choi perceber que Yushin também estava ciente do próximo festival que estava para acontecer. Curioso sobre o assunto, Siwoo perguntou se esse tipo de ataque, de humanos sendo caçados pelos yokais, eram comuns. Yushin admitiu que não podia exatamente chamar o caso como comum, mencionando que embora ele não estivesse preocupado com monstros lutando entre si por conta do festival, a situação se tornava mais séria quando essas criaturas começavam a representar uma ameaça para os humanos. Yushin continuou, explicando que tinha ocorrido uma mudança recente na situação. Intrigado pelas palavras de Yushin, a curiosidade de Choi Siwoo parecia se intensificar, fazendo o garoto querer conhecer mais detalhes dessas mudanças recentes. Yushin compartilhou com Choi Siwoo uma informação crucial: entre os yokais, os humanos eram considerados a fonte definitiva de poder. Por isso, os yokais que aspiravam a alcançar um status mais elevado, como se tornar um rei, estavam dispostos a ultrapassar os limites, caçando os humanos no próprio mundo humano. Nos últimos meses, houve um aumento perceptível nos casos de pessoas desaparecidas, embora não houvesse evidência concreta associando diretamente esses incidentes com os yokais. Na maioria desses casos, se tinha indícios de violência e caos. Enquanto Yushin falava com Siwoo sobre o comportamento incomum dos yokais, ele subitamente percebeu que alguém estava prestes a se aproximar deles. Yushin rapidamente se levantou, pronto para enfrentar a ameaça. De repente, uma luz radiante surgiu diante de seus olhos, iluminando o espaço diretamente à frente dos dois. Siwoo ficou surpreso com a aparição repentina de Sol-mi, e ao chegar ao local, Sol-mi mostrou uma preocupação genuína. Ela prontamente perguntou sobre o bem-estar do meio Goblin, enquanto expressava arrependimento e pedia desculpas por chegar mais tarde do que tinha prometido. Yushin reagiu rapidamente, direcionando sua espada para Sol-mi, e expressando firmemente seu descontentamento, a mandando parar com sua conversa sem sentido. Ele disse que se ela ignorasse seu aviso e desse um único passo adiante, ele tomaria a decisão de eliminá-la sem hesitação. Justo quando Siwoo estava prestes a revelar informações sobre a pessoa, Yushin o interrompeu, dizendo que ela não era uma pessoa, mas sim um yokai. Ele se direciona para Sol-mi, falando que sabia que ela era do tipo que obedecia às regras e leis dos yokais. Foi apenas por isso que ele deu o aviso e não a eliminou imediatamente. Siwoo tenta convencê-lo, mas Yushin o interrompe de novo.
Sol Mi lança um olhar preocupado aos dois naquele momento, enquanto Yushin pergunta a Siwoo se ele sabia o que aquilo significava. As palavras de Yushin ressoaram com ela, enquanto ele dizia que apesar de qualquer aparência humana, a natureza fundamental dos monstros permanecia a mesma. Uma natureza primal que os levava a serem consumidos por seu próprio poder, e sempre resultando em violência contra os humanos. Não importava a aparência, eles parecem todos diferentes mas são todos iguais, com os yokais se voltando contra si, em busca do poder. Mantendo sua espada apontada para Sol Mi, Yushin falou a Siwoo que, apesar de ter a linhagem de um goblin em seu sangue, ele ainda sempre seria um humano. O mundo humano era seu lar legítimo, e não precisava da aprovação de monstros para ele existir nele. Ele pergunta a Siwoo por que ele teve que ser raptado, e por que teria que virar monstro para poder ficar no mundo humano. Perguntando que tipo de lógica é aquela, ele diz que nunca poderia deixar aquilo acontecer. Enquanto Yushin compartilhava seus pensamentos, Sol Mi começou a pensar. Ela entendia o que o xamã estava falando, mas ela pensou em como Siwoo já tinha se registrado no livro dos nomes, e independentemente de sua perspectiva ou posição, ele sem dúvidas pertencia ao reino dos yokais. Todo aquele que violasse as regras dadas teria o pior dos fins. Ela considerou que um plano para pegar Siwoo e fugir, percebendo que esse era o caminho com menos danos. Enquanto se preparava para um possível confronto, Sol não pôde deixar de avaliar a situação. Pela energia que sentia, ela acreditava que Yushin era indivíduo formidável, e duvidava de sua capacidade de lidar com um conflito contra o xamã. Mas ela reconheceu que não tinha alternativa, mesmo que ela não consiga fazer nada, ela não pode deixar de fazer algo, e disse que como guardiã, ela era obrigada a levá-lo. Yushin respondeu firmemente, indicando que se ela persistisse em ignorar seu aviso, ele não teria escolha senão eliminá-la. Enquanto Yushin se preparava para agir, Siwoo avançou inesperadamente para confrontá-lo. Do nada, Choi Siwoo rapidamente tomou a espada das mãos de Yushin. O xamã ficou surpreso com a ação inesperada e rápida do garoto. Com a espada de Yushin em sua posse, Choi Siwoo examinou de perto, e ele não pôde deixar de admirar o design da espada, e começou a se perguntar o significado dos símbolos gravados nela. Yushin considerou a hipótese dele ter sido atingido com alguma forma de magia ou hipnose, pela velocidade do ocorrido. Ele também percebeu uma mudança na atitude do amigo. Então Choi Siwoo compartilhou seus pensamentos com Yushin. Ele reconheceu que o conceito dos assassinatos era difícil para ele entender, no entanto, ele sugeriu que a ideia de um yokai consumindo sua própria espécie devido à loucura e busca pelo poder, parece se assemelhar a algo que ele conhecia, já que logo no início, ele mesmo realmente tinha consumido uma criatura. Eles lhe disseram que era uma criatura sem direitos e sem razão, mas ele não tinha certeza sobre isso, e para ele, tirou a vida de uma criatura viva da mesma forma. Sol Me ouviu atentamente enquanto Choi Siwoo explicava suas intenções de continuar como um goblin. Ele assegurou a Yushin que sua intenção não era prejudicar os humanos ou causar danos, mas ele reconheceu que estava disposto a consumir yokais bestas, se isso servisse para fortalecê-lo ou evitar a morte dos outros. Yushin tentou convencer Choi de que ele não precisava ir tão longe a ponto de se tornar um yokai e devorar monstros. Yushin garantiu a seu amigo que, seja com a ajuda da sua família ou sozinho, ele tinha força para proteger a ele e a sua mãe, dizendo que eles ainda estariam bem protegidos e seguros no mundo humano daqui a 6 meses. Siwoo crava a espada no chão, e diz que assim como ele fazia antes, ele lhe diria mais uma coisa idiota. Para surpresa de Yushin e com um sorriso, Siwoo declarou a seu amigo seu desejo de se tornar o rei dos yokais. Nesse momento, Yushin ficou surpreso com a inesperada declaração, o fazendo parar por um momento para processar aquilo, e até Sol Mi ficou surpresa com o anúncio repentino de Siwoo. Yushin expressou sua frustração, questionando se Choi não estaria sendo um pouco irracional por aspirar a ser um rei dos yokais. Ele não sabia de muito, mas ele sabe que tem uma chance, e está disposto a tentar. Se tornar o rei dos yokais, talvez fosse o único jeito de fazer com que seu mundo não acabe virando de cabeça para baixo. Yushin ficou sem palavras, sem saber o que dizer. Siwoo pediu para que ele não lhe olhasse daquela forma. O que mais ele poderia fazer agora que as coisas tinham tomado esse caminho? Ele acreditava que tomar algum tipo de atitude era melhor do que permanecer parado e esperando. Ele não sabia se daria certo ou não, mas afinal, ele nunca se deixou desanimar por isso. Yushin levou um momento para entender todas as palavras de Siwoo, mas no fim ele acabou compreendendo. Ele viu que independentemente de Choi ser humano ou um yokai, suas intenções claras eram o que importavam, então ele não conseguiria forçá-lo a nada. Mesmo assim, Yushin acrescentou que se Choi Siwoo ultrapassar certos limites virando um yokai, ele não hesitaria em eliminá-lo imediatamente. O meio Goblin concordou com as palavras de Yushin, reconhecendo que se ele tomasse essa decisão, seria porque ele teria cometido algum pecado tão grave de que a própria morte seria um preço barato a se pagar. Yushin pegou sua máscara. O xamã deu um passo à frente, e perguntou o nome de Sol Mi. Ela então se apresentou, e revelou que desempenhava um importante papel de promissora mensageira dos assuntos yokais.
Yushin pediu desculpas a ela por interferir nos seus assuntos de yokai. Mas antes de sair, ele lembrou da presença de leis no mundo yokai, enfatizando para Soumi que se Siu não tivesse acesso a essa justiça, morrendo ou se ferindo injustamente, ele interviria e mataria todos os envolvidos, sem poupar ninguém. Yushin se despediu de Choi Siu, lhe garantindo que não se preocupasse com o bem-estar de sua mãe. Siu observou Yushin se afastar deles, o olhar fixo na figura que se afastava, sentindo um grande alívio. As emoções de Soumi quase a dominaram, e ela estava à beira das lágrimas, desabafando que tinha ficado genuinamente assustada. Este encontro era o seu primeiro encontro com um xamã, e a experiência tinha sido intimidante demais para ela. De repente, a voz de um homem quebrou o silêncio, intervindo na conversa. O homem afirmou que Yushin era de fato uma exceção extraordinária. Soumi desviou o olhar para a fonte da voz, e viu que era Goyu, que a tinha seguido. Goyu explicou que não tinha outra opção além de seguir a garota, observando que apesar de sua falta de conhecimento sobre a força e o número do oponente, ela tinha avançado na situação sem hesitar. A expressão de Sol parecia mostrar uma sensação de tristeza enquanto ele a repreende, já que caso o oponente fosse um pouco mais forte, ela poderia ter sido dominada e devorada. Mas mudando seu foco, o Oppa Goyu direcionou sua atenção para Siu, perguntando se ele era o meio Goblin que estavam falando ultimamente. Em resposta, Siu o cumprimentou. Nesse mundo, as criaturas parecidas com animais eram chamadas de demônios bestas, e a maioria delas são limitadas por sua forma física e instintos primordiais dos animais que elas têm como ancestrais. Quanto mais seu status e força aumenta como monstro, não apenas sua aparência se aproximava mais da aparência humana, mas suas formas verdadeiras também divergiam da natureza original de seus ancestrais. Yokais ou famílias yokais com tais características são comumente conhecidas como bestas ilusórias, ou bestas mágicas. Enquanto Goyu estava se aproximando, Siu pareceu surpreso com a presença de uma aura tão grande. Para aqueles que ultrapassaram até mesmo as bestas ilusórias, eles acabavam conhecidos como bestas divinas. Seres que eram adorados pelos dois lados, humanos e yokais. Goyu se apresentou a Choi Siu, falando seu nome e estendendo uma saudação, enquanto dizia que era um prazer conhecê-lo. Ele diz que para se tornar um rei dos yokais, Choi Siu precisava derrotá-lo, pois ele será um dos seus oponentes. Com uma atitude amigável, Goyu estendeu a mão em direção a Choi Siu e ofereceu suas saudações, acompanhadas por um sorriso. O meio Goblin estendeu a mão de volta para Goyu, surpreso pela mudança na energia de pouco tempo atrás. Mas antes que eles possam se tocar, Soumi gritou rapidamente, avisando a Siu para não continuar com o aperto de mão. Surpreendido pelo aviso repentino, Siu vira seu olhar para ela em busca de uma explicação para a situação, enquanto Soumi fala frustrada com Goyu, perguntando o que ele pretendia fazer depois de aparecer assim de repente. Goyu respondeu sorrindo, perguntando a Soumi qual era o problema. Não tinha nenhuma regra dizendo que ele deveria ficar apenas parado o tempo todo, e já segurando a mão de Choi. Fora isso, ele achou divertido ver um meio Goblin dizendo em voz alta sua ambição de se tornar o rei dos yokais. De repente, Goyu liberou seu poder, ativando sua habilidade depois de morder as unhas e cumprir as condições de ativação. Um círculo violeta escuro se formou, fazendo Soumi se esquivar para longe, mas envolvendo tanto Goyu quanto Choi Siu. Inesperadamente, Goyu empregou rapidamente uma técnica de teletransporte, resultando em uma mudança imediata, que os levou a desaparecer do lugar que estavam. Agora Choi Siu e Goyu se encontravam em um novo cenário, marcado pela presença de uma lua cheia. Ao tocarem o chão, ele lutou para manter o equilíbrio, seu corpo reagindo à sensação desconhecida da habilidade repentina e sem aviso prévio. Goyu elogiou Siu por resistir à força de sua habilidade, especialmente para ele, que experimentou um ataque surpresa. Siu observava com sua guarda levantada. Ele perguntou se Goyu tinha planejado devorá-lo desde o início. Com Goyu respondendo, reconhecendo que a situação era de fato a mais provável. Mas antes de prosseguir, ele perguntou a Choi Siu de que tipo de jogo ele mais gostava, deixando o garoto confuso com a aleatoriedade de Goyu. O yokai disse que estava se referindo a jogos de computador ou celular. Ainda confuso, Siu respondeu à pergunta de Goyu, explicando que durante seus anos de escola ele tinha experimentado alguns jogos, mas depois que ele foi para o ensino médio, seu envolvimento com jogos diminuiu bastante. O meio Goblin disse que provavelmente preferia jogos de RPG de ação, apesar de não jogá-los ultimamente. Ele disse que não gostava muito de jogos online, já que a maioria parecia precisar mais de dinheiro para ganhar que suas próprias habilidades. O sorriso de Goyu assumiu um tom travesso quando ouviu a resposta, comentando que o ponto de Choi Siu era válido, e entendendo o sentimento do garoto. De repente, o estado de alerta de Siu aumentou, com ele percebendo que Goyu tinha iniciado um movimento repentino. Goyu ataca Siu, que reage ao ataque repentino com seus instintos, e conseguindo se esquivar rapidamente. De repente, ele percebe que um cristal de gelo surgiu na superfície do lago, ainda sem entender as habilidades de seu oponente. Ele considerou as estratégias para escapar da enxurrada de cristais, em alerta pro ataque.
Vários cristais surgiram, aparentemente do nada, que partiram para o próximo ataque ao meio Goblin. Goyu observava com grande atenção enquanto Choi Siwoo evitava cada cristal que se aproximava, com uma agilidade e rapidez impressionantes. Enquanto Siwoo se preparava para avançar em sua direção, Goyu olhou para cima, admirado que Siwoo tinha conseguido pensar em um contra-ataque, antes mesmo que seu próprio ataque terminasse. O olhar de Goyu permaneceu fixo em Choi Siwoo, maravilhado com o desempenho do garoto, que apesar de ser um novato, já tinha conseguido demonstrar um nível de habilidade impressionante. Quando se tratava de combate, os instintos e talentos de Siwoo eram de alto nível, mas o que se destacava ainda mais era sua notável capacidade de aprender. Era essa habilidade de se adaptar rapidamente, que estava brilhando naquele momento. Se lembrando de seu encontro anterior, em que o inimigo precisava se aproximar para usar sua habilidade, e por não saber se o inimigo atual tinha o mesmo tipo de habilidade, ele continuava em alerta com a distância, e também já tinha encontrado a solução. Choi Siwoo concentrou seu poder, o canalizando em seu punho, enquanto se preparava para um ataque iminente contra Goyu. Ele aproveitou sua força interior, liberando assim uma rajada formidável de poder diretamente no yokai, utilizando o poder da armadura do Tesouro Goblin, um bracelete que canalizava a energia do usuário e o amplificava. Depois do ataque, uma grande cortina de fumaça subiu, com Siwoo olhando atentamente para o ataque que parecia ter funcionado. Mas ele tinha aprendido mais uma lição, mesmo parecendo que o ataque tenha atingido seu alvo, ele deve permanecer atento, e nunca baixar a guarda, se certificando que a luta acabou e lançando mais golpes na direção de Goyu. No meio de seus ataques, Siwoo conseguiu compreender mais sobre o conceito de força vital de um yokai. Ele sentiu uma intensa onda de energia elétrica percorrendo seu corpo, com a sensação se originando da parte inferior do abdômen. Ele reconheceu que se tivesse que imaginar, o primeiro ataque que tinha feito tinha sido igual a 10% de seu poder, enquanto os ataques menores seriam aproximadamente 3% cada golpe. Então, se tivesse que chutar, ele diria que restou algo como 60% de seu poder. Entendendo isso, ele se perguntou o que aconteceria se seus níveis de energias fossem pro zero, e não pôde deixar de considerar a possibilidade de entrar em um estado de exaustão, parecido com o que tinha experimentado antes. À medida que a lua cheia brilhava, Goyu dirigiu um elogio ao novato, reconhecendo sua força e mostrando um sorriso. Ele admitiu que não tinha previsto usar o pico de gelo tão rápido, nem que Siwoo conseguiria contra-atacar. Siwoo pergunta confuso a Goyu, querendo esclarecer suas intenções, e se ele realmente estava tentando devorá-lo. Ele falou a Goyu que não tinha sentido nenhuma sensação de formigamento lutando contra ele como ele sentiu nas suas lutas anteriores. Goyu respondeu, explicando que não estava acostumado a criar uma sede de sangue que ele não tinha de propósito. Apenas disse que o que o meio Goblin tinha dito antes o irritou. Goyu questionou se Choi Siwoo realmente compreendia a essência de ser um rei yokai. Choi Siwoo simplesmente disse que o nome já era meio explicativo. Um governante responsável por criar leis e mandar nos outros. Ele perguntou a Siwoo se não parecia um tanto estranho escolher um governante que dominaria por séculos com base em apenas um único ritual de força, sem poder prever todos os tipos de variáveis que estariam envolvidas. Siwoo não baixou a guarda durante a explicação, mantendo uma postura defensiva, mas Goyu continuou explicando que os seres de seu mundo, os yokais, eram inerentemente leais a seus desejos e impulsos. Ele esclareceu que mesmo que os poderosos estabelecessem leis e regras, isso não significava necessariamente que as outras criaturas as obedeceriam, e por isso, normalmente o massacre e a predação não cessariam. Então, como medida preventiva, houve a criação do Rei Yokai, pensada pelos antigos yokais, e servindo como proteção contra o caos e a violência potencial. Reconhecendo a natureza destrutiva dos yokais, e o potencial para a catástrofe inevitável, aquele era o mínimo que todos concordaram em seguir para garantir a preservação do reino dos monstros. O ser que detém a autoridade e tem a obediência de todos os yokais do mundo, garantindo a harmonia necessária para a sobrevivência, esse é o rei dos yokais. Felizmente, nos últimos 10.000 anos, a sucessão dos reis tinham governado o reino dos monstros sem muita dificuldade, mesmo que tivesse algumas diferenças e desacordos, todos priorizavam a sobrevivência e manutenção do reino dos monstros, exceto o último e atual rei. Goyu pediu para Siwoo imaginar se o líder humano deles introduzisse uma lei tão drástica quanto essa, e um dia simplesmente dissesse que ninguém no mundo poderá comer carnes, não importa o que aconteça. Siwoo pensou na situação, afirmando que uma lei desse tipo provavelmente provocaria protestos em massa, e a situação poderia evoluir em algo além de simples protestos. Em resposta, Goyu informou a ele que o rei dos yokais já tinha mantido essa lei, bem parecida, por um impressionante período de 666 anos. Esse é o tipo de respeito que os yokais tinham pela autoridade do rei, deixando claro a importância da tradição, e todo o esforço que eles fizeram para mantê-la ao longo do tempo. Mas ele acrescentou ainda, que parecia que até mesmo a paciência dos yokais estava chegando ao limite, perguntando a Siwoo se ele entendia a situação. O garoto logo imaginou o cenário, e disse que se o próximo rei dos yokais fosse promulgar a mesma lei, nem todos obedeceriam obedientemente como tinham feito no passado.
Goyu elogiou Siu por entender rapidamente a situação, e reconheceu que mesmo que fosse um comando do rei, não necessariamente os youkais o obedeceriam o tempo todo. Se muitos youkais decidissem não seguir a lei, mesmo que ele seja um yokai muito forte, ele ainda seria apenas um yokai, e não poderá fazer muito se a grande maioria se rebelar. Mas essas consequências não afetariam apenas o novo rei dos youkais, mas todo o sistema que tinha sido mantido por tanto tempo, incluindo o símbolo de autoridade e importância do rei. Ele perguntou-se agora se Wu entendia o peso de suas palavras, quando falava em voz alta sobre se tornar o rei. Alguns youkais podem ignorar as afirmações corajosas, talvez até zombar dele, e seguir em frente. Mas os mais velhos podem reagir de forma mais agressiva, potencialmente tentando confrontá-lo e desafiando suas afirmações. Goyu lembrou de Sol Mi, entendendo de onde ele tinha tirado aquela falsa esperança. Ela não se conformava com a imagem tradicional de um yokai. Choi Siu pergunta se ele estava pedindo para ele voltar atrás no que ele tinha dito. Goyu admitiu que realmente queria apenas pisar nele, e entender que tipo de criança simplista ele era. Mas olhando mais de perto, ele reconheceu que até tinha começado a gostar dele, vendo que ele era astuto e rápido em aprender. Fora que ainda tinha potencial para se desenvolver ainda mais. Fazendo uma proposta, Goyu sugeriu a Siu que se juntasse ao seu lado e o obedecesse. Se ele se tornasse o rei, ele concederia a Siu a autoridade para governar a Península Coreana. Goyu disse que era uma proposta atraente, e ao mesmo tempo ele não precisava dizer aos youkais pararem de devorar os humanos. Mesmo que Siu governasse como rei, ele ainda poderia poupar alguns humanos selecionados que estavam mais próximos a ele. Siu pensa na proposta, e então pergunta a Goyu se ele acreditava que suas chances de se tornar rei eram altas. Goyu hesitou por um momento, mas depois respondeu com confiança que mesmo que não possa dizer que é o mais forte da Coreia, não tinha nenhum representante que participaria do festival mais forte em que ele. Siu para e reflete sobre a situação, e então, toma sua decisão. Ele estende a mão para Goyu e diz que irá se unir a ele se isso significasse proteger as pessoas ao seu redor. Ao apertar a mão de Goyu com satisfação, Goyu expressou sua aprovação pela escolha que o meio Goblin tinha feito, dizendo que tinha sido uma sábia decisão, enquanto Siu dizia que não se arrependeria disso. De repente, uma súbita e intensa onda de energia percorreu sua mão, criando uma sensação que ele nunca tinha experimentado antes, e o fazendo perceber a situação. Choi imitou o que Goyu fez antes, apertando sua mão, aparentemente inocente, mas sendo no fundo, parte de um plano. O golpe atual tinha uma grande diferença do que ele tinha feito anteriormente. Agora ele estava pronto para usar todo o poder, deixando apenas uma pequena porção restante dos 60% que ele ainda tinha, espremendo cada pedacinho de sua energia armazenada. A onda de energia dentro de Choi Siu se intensificou. O golpe não era apenas um reflexo, mas uma técnica, usada conscientemente pela primeira vez, canalizando sua energia em uma poderosa onda que irradiava de dentro dele. Não houve nenhuma hesitação no golpe, apenas determinação e prontidão, em um movimento perfeito. Depois do golpe Siu ficou esgotado, e o motivo pelo qual seu corpo não parava de tremer foi por ter usado toda a sua energia no movimento. Agora, sua estamina estava zerada, e ele não teria mais a capacidade de usar sua regeneração. Nesse momento, que Siu estava completamente sem recursos, ele tinha zero chances de continuar a luta. Goyu permanece de pé em frente ao garoto, impressionado. Ele nota que suprimir as intenções de ataque completamente, e apenas no último segundo, usar todas as forças que lhe restavam, era um dom de combate que só poderia ser agraciado pelos céus. A besta divina usou suas habilidades, manipulando e congelando a água próxima ao seu redor. Goyu então reconheceu que se um pouco da força entre eles fosse menor, talvez ele tivesse mesmo sido devorado pelo novato meio-sangue. Goyu então encara Siu, perguntando se ele já tinha decidido suas últimas palavras. Siu responde sem arrependimentos, que não conseguia pensar nada em particular pro momento. Mas mesmo que ele tivesse as palavras, elas não seriam para Goyu ouvir. Já que ele tinha ido com tudo, preparado para devorá-lo desde o início, ele também já estava disposto a ter o mesmo destino se perdesse. Siu encara o monstro de frente, e Goyu não entende se aqueles são olhos brilhando de determinação sem hesitar, e apenas mirando os pontos fracos do oponente, esperando uma oportunidade para atacar, ou apenas o puro espírito de luta Goblin que lentamente estava despertando na criança, que ainda não entendia completamente o próprio sangue. Goyu afirma confiante que ele continuava falando bem, para alguém que mal conseguia ficar de pé. Ele estende sua mão para o garoto, pronto para terminar a luta enquanto diz, bom, você passou. A expressão de Goyu fica mais leve, afirmando alegre que o pequeno Goblin realmente não o decepcionou nem no último segundo. Era como se ele estivesse coberto de espírito de luta. Siu fica sem entender, exigindo explicações para o que diabos estava acontecendo. Mas Goyu simplesmente sorri animado, dizendo apenas que Siu era do tipo para quem se valia a pena torcer. Não tinha motivos de torcer para um qualquer, que sequer tem chances de vencer o festival. Siu continuava cada vez mais confuso.
Então ele pergunta o que ele queria dizer com torcer, afinal, ele pensava que o próprio Goyu tinha dito que ele não poderia ser o novo rei, pela noite dos monstros que todos ansiavam. Segundo Goyu é tudo verdade, todos estavam ansiosos para o novo rei ser escolhido. Mas acontece que nem todos realmente querem que a noite dos monstros aconteça. Desde que ele era pequeno, ele nunca gostou do barulho do mundo yokai, com os monstros sempre rasgando os outros ao meio, e rugindo ou uivando por nada, sem nunca entender por que aquilo era tratado como necessário. Comparado a isso, o mundo humano é incrivelmente calmo, quase como um mundo ideal para se viver. Além do mais, eles gostavam que os humanos sabiam como viver bem. Games, livros e filmes, eram todas coisas inúteis que não poderiam ser encontradas em nenhum lugar do mundo yokai. Mas estranhamente eles gostavam desse tipo de coisa inútil, ainda mais do que devorar humanos. Então, se o mundo virar um lugar onde os humanos não possam fazer esse tipo de coisa, eles achariam que seria uma grande tragédia. Siu fala que entende o que ele estava dizendo, mas de toda maneira ele não precisaria torcer para ele. Ele mesmo poderia virar o rei yokai e manter a lei atual. Mas Goyu rapidamente o interrompe, dizendo que seria uma grande dor de cabeça. Apesar da Península Coreana realmente ser uma das regiões com maior chance de vitória, além de ser ou não o rei yokai, ainda tinha um problema irritante para candidatos como ele. Ele explica que, incluindo ele, os candidatos mais fortes que irão participar do festival vêm todos de famílias históricas, que conseguiram passar gerações de técnicas e sua linhagem de habilidades para os descendentes. Mesmo que eles fossem parecidos em força, não havia escolha para os candidatos que herdaram as técnicas de milhares de anos, além de ser o mais forte da região. Era como se eles tivessem nascido em um berço de ouro, como os humanos costumavam dizer, então, precisavam estar alinhados com suas famílias. Siu reflete a situação de Goyu, entendendo que as habilidades e técnicas eram como um tesouro familiar, passado de geração em geração, então, ser o mais forte era como honrar esse tesouro. Ele pergunta a Goyu se era uma espécie de pressão familiar. Mas Goyu reforça que não é apenas uma simples pressão familiar, já que desde o momento que um recém-nascido de uma dessas famílias nasce, todos os outros membros se agarram a eles, fazendo barulho para que se tornem o próximo rei dos yokais. Não havia vontade própria nisso, já que no momento que você se torna a própria reputação da família, toda a vontade deles é forçada em você. E caso os candidatos, como ele, não quisessem, eles o arrastariam e o matariam, para então darem espaço para o próximo representante, que obedecerá aos interesses da família. Siu percebe a situação com um pouco de tristeza, percebendo que mesmo que ele não seja um humano como ele, ter a sua própria família se voltando contra você, deveria ser algo bastante cruel de se lidar. Mas então, Goyu aponta para Siu, sorrindo e dizendo o quanto ele era diferente. O jovem era um talento genuíno, vindo de uma linhagem poderosa, e que mesmo que não esteja ligado a uma família ou a um clã, tinha uma vontade própria, e uma motivação clara em se tornar o próximo rei. Ele se aproxima animado, encorajando Siu que ele poderia conseguir. Não, ele teria que conseguir. Nesse momento, vemos um pássaro voando alto no céu escuro, enquanto Siu tentava se afastar da pressão que Goyu queria colocá-lo, já que para ele tinha se passado pouco tempo desde mais cedo, quando Goyu estava o atacando. Goyu continua falando animado, sem notar o ataque que estava se aproximando de cima. Só o ataca desesperada, surpreendendo Siu, que observava a cena. Com um golpe, a garota pássaro consegue lançar Goyu para longe, caindo no meio das árvores mais próximas. Ao pousar, ela já está pronta para lançar o próximo ataque, e Siu até tenta impedir a garota, mas só Mi está determinada, e decide finalizar o ataque com sua técnica especial, Vento das Plumas. O ambiente se acalma um pouco depois que garota desconta a sua raiva no seu Upa. Siu se aproxima relutante dela, preocupado com Goyu, mas ela diz que estava tudo bem, porque ela sabia que aquilo não iria realmente o machucar. Na verdade, olhando para a cena, ela acredita que ele já tenha se escondido, sabendo que seria bastante xingado. Siu fica confuso sobre o que ela quis dizer com escondido, tentando entender direito quem era Goyu. A garota explica que a personalidade que Siu tinha visto de Goyu não era o seu eu verdadeiro. Para resumir, era como se fosse um distúrbio de personalidade. A tartaruga negra, de acordo com as lendas, era um híbrido, uma existência nascida de uma tartaruga se enroscando com uma cobra, e então se tornando um. Mas na verdade, se olhasse para suas raízes, é dito que seus ancestrais vêm de uma simples e normal tartaruga marinha, mas que em algum passado distante, um gênio acabou compreendendo perfeitamente a natureza para o Yin e Yang. Essa pessoa então separou o Yin e o Yang de sua natureza yokai. Ele separou a natureza extremamente dócil do Yin, e como resultado, ele quebrou os próprios limites de seu nascimento, e ascendeu como uma besta divina. Foi assim que a primeira tartaruga negra surgiu. Já em seu apartamento, Solmi continua explicando que os descendentes dessa tartaruga negra nasciam com habilidades inatas. É dito que para se tornar verdadeiramente uma tartaruga negra, esses descendentes deverão passar por um treinamento rigoroso, junto de uma dor excruciante. Esse era o efeito colateral do treinamento, a personalidade que Siu viu.
O garoto fala que ele não parecia tão ruim, apesar de não parecer assim logo de cara. Segundo o Sol-Mi, Goyu não tem malícia por trás de seus atos, mas sua personalidade o fazia agir por impulso, e ele basicamente fazia o que queria. Então, essa não foi a primeira ou a segunda vez que ele colocou as pessoas em uma posição ruim. Nas Tartarugas Negras, uma personalidade é criada quando a força Yang do monstro é concentrada. A cobra normalmente é completamente submissa à personalidade principal, a de tartaruga, mas ainda era responsável pelo pensamento estratégico e de combate. Só que por algum motivo, a serpente de Goyu era estranha desde o início. Além da personalidade, ela também poderia assumir seu corpo como quisesse, o que já tinha causado alguns problemas para ele no passado. Depois de explicar tudo para Siu, ela perguntou para ele se ele já estava pronto para voltar. Ele olhou preocupado, mas concordou com um sim. Sol me pediu para ele não se preocupar, já que não foi culpa sua terem se atrasado, então não teria nenhuma repreensão a ele. Acontece que Siu estava preocupado com o estado da varanda. Sua mãe ficaria bem preocupada quando encontrasse aquilo mais tarde. De repente, uma voz os tranquiliza, pedindo para ele não se preocupar, que tudo voltaria ao normal amanhã, já que tinham pessoas prontas para cuidar de coisas desse tipo. De repente, o vovô mãe fica sério, e fala para Sol-Mi ir na frente, já que ele precisava falar com Siu separadamente. Nesse momento, Sol-Mi fica assustada, justificando que Choi-Siu não tinha feito nada de errado, já que tudo tinha sido culpa dela. Mas o vovô Mãe logo a interrompe, e diz que ela simplesmente não precisava estar presente enquanto os três conversavam sobre um assunto em particular. Os dois jovens ficam confusos, sobre quem seria a terceira pessoa que o velho estava falando, e o que eles precisavam conversar com tanta urgência. Nesse momento o vovô Mãe reconhece que aparecer de repente era rude, mas fala que ele tinha mais uma coisa que precisava discutir. Quando Ciaula também aparece, curiosa sobre o estilo de vida dos humanos, Siu percebe que aparentemente ela seria a terceira pessoa que iria tratar dos assuntos com ele.